exclusivos para atender às suas necessidades. Danos a terceiros, assistência 24 horas, fenômenos da natureza, roubo e furto, incêndio e muito mais. Entre em contato agora mesmo através do WhatsApp e fale com um de nossos profissionais. Ando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Resenha dos Amigos. Resenha dos Amigos. Resenha dos Amigos. Anderson Grigoleto. Uma ótima noite, amigo internauta que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte o canal a Rádio Grigo Oficial no Facebook. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Estamos no ar com mais um Resenha dos Amigos, edição de número 57. Hoje, dia 1º de agosto de 2024, 20 horas 10 minutinhos, pulou para 11 agora, 20 horas 11 minutinhos. Estamos aqui para fazer aquele bate-papo gostoso, né? De todas as quintas-feiras, tem muitos assuntos aí, tem Olimpíadas, tem Ponte Preta, Guarani, Ponte Preta, tem Copa do Brasil, que está rolando também. Enfim, tem a sua participação também, que conto com a sua participação, você que é amigo da Web Rádio Grigo, você que curte o Resenha dos Amigos, né? Então vamos lá, vamos chamar essa galera que faz o Resenha dos Amigos, e eu vou começar com ele aqui, que faz tempo que ele não aparece aqui na telinha da nossa Web Rádio Grigo, eu tô falando dele, ó. João Vitor Rubio. Grande João Vitor Rubio, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo de volta à Resenha dos Amigos, João. Boa noite, Grigo. Boa noite, galera. Faz tempo, hein? Por conta de previstos, né? Porque por conta de trabalho, horário, não tá batendo. Graças a Deus hoje eu consegui participar. Fazia tempo, tava com saudade. Bacana demais, João. Importantíssimo. Primeiro, as prioridades, né? Depois a gente vai pro bate-papo. Tá certíssimo. Bom, vamos chamar ele aqui agora. Celso Fittipaldi, o Purga. Grande Celso Fittipaldi, mais uma resenha, número 57 no ar. Celso, uma ótima noite para você, Celso. Boa noite, Anderson. Boa noite, João Rubio. Mais uma resenha, vamos bater um papo, falar de futebol, que a gente gosta, né, Anderson? Ouvir aí os comentários dos amigos, vamos resenhar, né? Muito bom a volta aí do João Rubio, legal, a gente sabe que é uma pessoa que tem muito carisma, sabe muito de futebol, comenta muito bem, e estava fazendo falta, viu, João? Bom retorno aí. Obrigado, Celso, obrigado.
Obrigado pelos elogios. É bom estar de volta. Eu gosto muito de participar. Estava sentindo falta. Tinha comentado com o Anderson esses dias atrás que estava com saudade. Graças a Deus, hoje a agenda bateu. Isso, é isso aí. Vamos resenhar então, Anderson. Segue o barco aí. Maravilha. Bom, e ele, né? Sempre presença ilustre, não me canso de falar isso. Todas as participações dele, ele que já é praticamente sócio, né, da nossa Web Rádio Grigo. Estou falando dele, do nosso presidente. Wagner Ferreira. Grande Vagnão, uma ótima noite para você, Vagnão. Seja bem-vindo a mais uma Resenha dos Amigos. Resenha de número 57, na semana em que a Rádio Grigo completa 5 anos de existência. Uma data feliz para todos nós, né, que fazemos parte desta emissora aqui, Web Rádio, a emissora dos amigos, por isso que esta resenha se chama Resenha dos Amigos. Boa noite, Anderson Grigoleto, boa noite, Celso Fittipaldi, boa noite a João Vitor. João Vitor, que é o nome do nosso ala pela direita, hein, João Vitor. Aliás, está devendo bola para nós, hein, o João, então nós vamos comentar sobre isso. Mas temos assuntos aí, como já foi vinculado por aqui, tem Guarani, tem Ponte Preta, Copa do Brasil, tem Olimpíadas, tem Copa Imprensa, que vai começar no dia 18, e tem também a festa de aniversário da Web Rádio, nós vamos falar muito a respeito disso no decorrer desse programa. Bom programa para todos nós. Anderson. É isso mesmo, Vagnão, exatamente isso. Estaremos comemorando, né? Amanhã tá aí na telinha, ó. Cadê? Apareceu aí na telinha? Amanhã é aniversário de 5 anos, por incrível que pareça, hein? Da nossa Web Rádio Grigo. A primeira transmissão que fizemos foi no dia 2 de agosto de 2019. E continuamos aqui, né? Levando o nosso intuito, que é fazer amizade, que é fazer rádio do nosso modo, já que somos apaixonados por rádio, somos apaixonados por esporte. Então, unimos o útil ao agradável, principalmente ligado à amizade. E é por isso que a gente fala, né? Onde o esporte e a amizade caminham juntos. E aqui na Web Rádio Grigo é exatamente isso. Caminha lado a lado. E nós somos todos apaixonados, como eu disse, pela rádio. E estamos aí comemorando esses 5 anos de Web Rádio Grigo. E agradeço demais a vocês que geralmente estão aí prestigiando, né, os nossos programas, as nossas transmissões, dando essa força pra gente. É vocês que dá esse combustível pra gente continuar. E estamos aí, 5 aninhos. Bacana demais. Fico muito contente mesmo. E ter essas pessoas como a gente tem, ou como eu tenho, né? Que eu falo nesse timaço da Web Rádio Grigo. Pessoas aí que desde o início estiveram conosco. O Marcos Cruz é um que desde o início, Celso Fittipaldi, o nosso grande, saudoso José Alexandre, o JA, né? O Ricardo Mendonça, Wagner Ferreira, essa presença ilustre demais, o presidente da SEC, da Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, está aqui, junto conosco, faz parte da nossa Web Rádio Grigo, faz questão de estar nos nossos programas, nas nossas transmissões. João Vitor Rubo, essa pessoa sensacional aí, que faz parte também. O Giovanni, desde o início, participava conosco ativamente, né? O talento team da Rádio Grigo. Kaique Fittipaldi, lembro que, acho que desde os 15, 16 anos conosco aqui também, né? Luiz Henrique, Alexandre Girelli, que está afastadão, mas faz parte dessa nossa Web Rádio Grigo. Paulo Marques, por incrível que pareça, né, fazia parte aqui também, conhece muito de futebol de salão, convidou muitos convidados para fazer parte nesse nosso programa aqui, Resenha dos Amigos, né? Cláudio Guiral fez participação falando de Fórmula 1 aqui na nossa resenha também, na nossa Web Rádio Grigo. Ítalo Ferreira, Ed Júnior, André Luiz participou de transmissões, vai participar no próximo domingo também. Deixa eu ver se eu esqueci alguém, acho que eu estou esquecendo, hein? Galera, me ajuda aí, o Celso Fittipaldi. Duas mais novas requisições, né, Anderson? Davi Calamari e o Ricardo Almeida,
Ricardo Isso. Almeida, exatamente. Tem mais? Vamos ver se eu esqueci alguém aí por meio do caminho. O aniversariante do dia também, o Caio Taufik, participou de uma das nossas transmissões aqui também. Danilo Rondan participou das nossas transmissões aqui também. Toda essa galera que eu tô lembrando que já fez parte desse timaço da Web Rádio Grigo. Agradeço cada um de vocês. E se eu esqueci, eu vou lembrar daqui a pouquinho, tá bem? De alguém. Mas tá aí, 5 anos de Web Rádio Grigo. Bom demais, hein? Bom demais. Deixa eu ver aqui, que eu acho que caiu alguém aqui, João Vitor Rubio. Ou caiu ou eu derrubei, viu, João? Aí, tá de volta. Mas é bom demais, né, ô Celso, você que tá desde praticamente do início da nossa Web Rádio Grigo, como que é gostoso. Lucas Lago, que fazia parte do nosso Cartola dos Amigos. É isso mesmo, Lucas Lago, olha aí, fez parte do nosso programa que a gente tinha Cartola dos Amigos. Nós escalávamos a seleção da Grigo para cada rodada do Cartola, né? Um programa muito bacana que é aos sábados de manhã. Todo sábado de manhã a gente tinha o nosso Cartola dos Amigos. Que legal. E aí, Celção? Bacana demais, né? 5 anos. É uma satisfação enorme fazer parte desse grupo. E eu me lembro muito bem, Anderson, e com muita saudade, mas de verdade mesmo, com o coração até apertado, de JA. Foi JA que fez o convite, antes do amigo me convidar. JA já tinha feito um convite a mim, em Pelo frente ali do... Espera só um minuto, tô esquecendo dele e sua trupe, pelo amor de Deus, né? Grande Lemão Zanqueta, que dá maior força para nós, e toda a sua trupe, né? O Diógenes, o Nestor, o Mudinho, toda a sua trupe aí também. Grande. Deixa eu ver se tem mais. O Beto Bassan, que participou aí na nossa, de uma resenha, né, com a diretoria do Concorde. A gente viu que ele tem um modo de se expressar muito bacana também, faz parte. Elson Mariano, que faz parte desse time também. Tá aí, olha aí quanta gente que eu tava esquecendo, gente totalmente importante, né? Eu acho que agora foi, pelo menos, que eu saiba, 99,9, Celção. Desculpa, pode continuar. Pelo amor de Deus, não precisa pedir desculpa. Anderson, como eu estava dizendo, foi JA, né? Uma pessoa sensacional que fez o convite para que eu participasse pela primeira vez na Web Rádio Grigo. E eu lembro disso como se fosse hoje. Saímos de um jogo, paramos ali no Macacos Dog, ali, você sabe muito bem, a gente molha as palavras, chora ou comemora, né, o resultado do jogo, e JA comentando, bravo, às vezes muito bravo, né, aquele estilão dele, mas conhecedor demais de futebol, né, conhecia muito de futebol, e falou, olha, Celso, tem aqui o Anderson Grigo, que tem uma rádio, a gente faz aí uns trabalhos, faz um comentário, você gostaria de participar? E de primeira eu aceitei, porque sempre foi um sonho meu trabalhar em rádio, né? Não tive a oportunidade na época, né? Fiz o curso lá com o Carlos Corsato, com José Henrique Semedo, tive o prazer de ser aluno de João Carlos de Freitas, né? De Sérgio José Salvúcio, né? E entre outros, né? E aceitei de primeira. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira resenha que eu participei, mas eu lembro que eu entrei no rádio pouco antes de vir a pandemia 2019, talvez 2020, né? Talvez eu comecei... 2019. Então, eu acho que eu entrei comecinho de 2020, pouco antes, acho que de chegar a pandemia. Eu me lembro disso aí, não lembro a data exatamente. E dizer ao amigo que é uma satisfação imensa fazer parte dessa equipe e de ter amizades de todos, já que esse é o slogan da Rádio Grigo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Exato. Onde tem Ponte Pretano, Curitiano, Bugrino, São Paulino, e vamos tudo junto e misturado. Exatamente, legal demais, ô Celso. Wagner Ferreira, que eu falo, né? Eu sempre falo isso e é uma honra de coração mesmo, não é de boca para fora, não é demagogia, tê-lo junto conosco, nós que nos conhecemos. Eu acho que a priori lá no futebol interior, né? Que você fazia parte lá da equipe verde e branca lá do
do futebol interior. Ali nós tivemos, eu acho que, algum derby, eu acho que nós fizemos juntos, né? Porque eram jogos separados, quando tinha o jogo da Ponte, a equipe do Guarani lá. Aliás, até hoje é assim, né? A equipe comandada pelo Carlos Corsato, sensacional. Ele é uma pessoa maravilhosa. Mas daí, conhecemos mais a fundo, começamos, acho que, a conhecer mesmo na SEC, né? Aliás, foi a partir de lá que eu acho que nós fizemos o convite para você participar de uma resenha, no qual você foi convidado, um dos nossos troféus aqui colocados na nossa Web Rádio Grigo, que foi a sua participação. E agora, você fazendo parte da nossa Web Rádio Grigo. E para quem não sabe, o Wagner Ferreira é uma das pessoas que mais força dá para a nossa Web Rádio Grigo. Podem reparar, você que acompanha direto a Web Rádio Grigo, ele está em todas as transmissões, em todas as resenhas, nos ajuda com equipamentos, leva lá o seu equipamento para dar uma força para a gente também, para complementar junto o que a gente tem. Sensacional, sensacional. E você está fazendo parte desse aniversário, né, Wagner, de 5 anos da nossa Web Rádio Grigo. Primeiro, quero agradecer demais a todos vocês, como eu já falei, e a você também. Não deixa de ser diferente, porque, como o Celso disse, ele tem esse sonho, mas ele não conseguiu trabalhar numa rádio, né, fazer algum programa oficialmente assim, e eu digo a mesma coisa. Eu também, esse sonho, vamos dizer, entre aspas, frustrado, que fez com que nós fizéssemos essa rádio. Mas você não. Você é eu vou dizer entre aspas, né, você já disse que não é um profissional, mas eu vou jogá-lo como um ícone, eu vou usar o termo profissional mesmo, da Crônica Esportiva Campineira. São mais de 40 anos aí de experiência segurando a latinha, passando informação de um modo brilhante. E essa voz maravilhosa que você tem. Obrigado por você estar junto conosco nesses 5 anos de Web Rádio Grigo também, o Wagner. Obrigado, Anderson Rigoletto. Me sinto lisonjeado. Nós nos conhecemos lá na Agência Futebol Interior. Realmente, quando a gente estava na equipe, chamávamos de Bancada Verde, né? Transmitindo jogos do Guarani, Claudinei Corsi, ou às vezes era o Gustavo Marques, né? O Cavalcante, Albert Cavalcante, o Lucas, Albert, né? Lucas também fez parte daqui. Olha aí, mais um nome. Pois é. E cada vez que cada vez que o Grigoletto aparecia na porta do estúdio, num jogo do Guarani, a gente queria ver ele pelas costas. Some daqui. E dava cada palpite só errado. O Guarani só se ferrava com ele. Ele abria a porta lá, 3-0 hoje. Final do jogo, 3-0. Nem me lembro que jogo era, mas ele acertou na mosca, derrota do Guarani. Mas isso faz parte, né? Ele jogou no ar brincando. E acabou acontecendo algumas vezes. Foi isso mesmo, Anderson? Foi exatamente. Aparecia, falava, fazia na brincadeira, né? Hoje vai ser tanto, hein? E saía. Foi umas 2 vezes e bateu em cima. Se eu tivesse jogado nesses bets da vida, aí teria ganho uma graninha. Pois depois vieram os campeonatos da SEC, né? Duas edições. Primeiro lá na nossa sede, lá em Souzas, e depois nos campos por aí que fizemos, né? No Bonfim, fizemos no André Cruz, onde será a próxima edição agora, no dia 18, começa mais uma Copa Imprensa. Aliás, vou abrir um parênteses aqui. Você jogou no ar, Anderson, que estava difícil de encontrar quórum para o time da Rádio Grigo. Mas que negócio é esse? O time que, as 2 edições anteriores, estava sobrando gente. Tava sobrando. Agora, vou falar para você, viu? Tá difícil. Tem que caçar no laço aí, tentar laçar os jogadores agora que queiram participar de domingo. Pessoal, tudo envolvido em campeonatos aí, eu vou falar para você, viu? E eu podia falar, né? Vamos colocar aquele time, né, Celso? O primeiro time que nós jogamos lá, mas, por exemplo, sem condição. Talvez quando o Wagner fizer um paraolímpico lá, eu consiga participar. Eu preciso só fazer um outro comentário sobre a pessoa do Wagner Ferreira. A pessoa que eu conheci a primeira oportunidade que eu tive ao vivo foi numa participação minha nessa bancada verde, acredito eu, né? Que o Carlos Corsato me convidou. Fui eu lá na Futebol Interior e aí a gente estava falando de... E não me lembro, Wagner, muito bem, que alguém falou que eu era imparcial. Aí eu dei uma cutucadinha no Guarani e o Wagner falou, olha aí como que ele é imparcial, hein, Carlos? Eu me lembro muito bem disso aí, daí para frente eu conheci o Wagner, aí o Wagner veio aqui em Souza e tal,
E o Wagner tem uma outra qualidade, né? Ele é uma pessoa que tranquiliza a gente quando a gente está do lado dele, pela experiência que ele tem de rádio, e ele acaba te tranquilizando. Inclusive, em uma das transmissões, ele rasgou elogios a essa pessoa que vos fala, aí eu rasguei elogios a ele, aí ele falou, até ele usou um termo, qual foi o termo que ele usou mesmo? Confete. Quanto confete, né? Lembra disso? E Wagner é uma grande pessoa, é um prazer mesmo. A gente se tranquiliza muito em fazer rádio ao lado do Wagner Ferreira. Muito bem, muito obrigado. Vamos em frente, Anderson. Legal. E o João Vitor Rubio, né, o João, que você entrou aí o que já faz um ano, mais ou menos, você está conosco aqui, ô João, que uma pessoa também, né, que sempre falou muito bem. Aliás, eu acompanhava o João, ele tinha lá no Instagram o Bugrinos da Bahia, e ele batia uns papos bacana lá com a galera, e eu acompanhava o programa dele, o que ele fazia lá, né? Participou de um canal lá, Esportaneidade, eu não lembro. Esportaneidade, Esportaneidade, o pessoal lá de Recife, né? O João estava lá na Bahia, e eu vi que ele se expressava muito bem, e eu falei, ô João, pô, participa conosco aí, né? Pô, legal, e tá aí junto conosco. Lógico, o horário não tá batendo muito, mas sempre quando dá, o João tá conosco aqui também. Legal demais, viu, João? Você fazer parte desse timaço de 5 anos da Web Rádio Grigo. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava pensando aqui, né? Acho que faz praticamente, quase exatamente um ano que você me fez o convite, porque eu lembro que foi numa das primeiras rodadas da Série B do ano passado, e foi num jogo contra o Sport, né? Acho que dois dias antes do jogo contra o Sport, estava tendo essa live, você assistiu, aí você fez o convite, eu acredito que acho que uma semana depois a gente já fez a primeira live aqui da rádio, participei, acho que foi basicamente, deve ter sido ali meados de março, abril, acho que não deve chegar a maio, deve fazer um ano, exatamente um ano aí que eu tô dentro dessa equipe aqui, gosto muito, gosto de participar, tava sentindo falta, como eu falei no começo, várias vezes falei lá no grupo que assim que batesse o meu horário eu ia fazer questão, e hoje, graças a Deus, deu certo de novo, tô aqui, gosto muito de falar de futebol, falar de Guarani, falar de Ponte também. Gosto de me expressar, isso é muito legal estar aqui com vocês. E foi bom também, viu, Anderson? Oi. É boa a presença do João Vitor também para equilibrar a bancada aqui, né? Dá uma equilibrada. Tá 0-0 hoje, ou 2-2, como queira, né? Mas por incrível que pareça, todo mundo sabe, né? Eu sou torcedor pontepretano, todo mundo sabe. Né, os meus amigos, que é o que fazem, né, que eu falo a rádio, sempre souberam que eu sou pontepretano, só que quando a gente começa a fazer essas transmissões, tanto do tubo, como fazíamos agora lá em loco, nos estádios, indo no estádio do Guarani, indo no estádio da Ponte, e você quer passar uma emoção de forma totalmente imparcial, né? Tanto que nessas transmissões eu comemoro os gols dos adversários dos times de Campinas aqui, comemora os gols tanto de Guarani quanto de Ponte Preta da mesma maneira, né? E às vezes, assistindo o jogo do Guarani lá, comentando com o Vagnão, já cheguei a comentar com ele, de ficar nervoso do modo que o time está jogando, principalmente, né, agora nesse campeonato, que é o que nós começamos a fazer o in loco, lá no estádio Brinco de Ouro também, de ficar nervoso de você ver como o time tá jogando mal, de uns erros de passe, uns erros, umas jogadas, uns gols que toma, que você... Então, virei bugrino. Não virei bugrino, mas aprendi a respeitar mais a equipe do Guarani, né? Os amigos sempre... Tenho muitos amigos bugrinos, sempre respeitei. O João Vitor tá aí, né? Que pode contar histórias, a gente sempre fazia as brincadeiras na van, quando o tio Anderson, né, tinha a van escolar, mas sempre de modo respeitável, né, João? Então, hoje eu aprendi a respeitar mais ainda. Isso é bacana demais, é uma experiência que você vai tendo através disso que a gente chama de rádio. Galerinha, tá aí, ó. Gustavo Carvalho, lá do Japão, dando boa noite pra gente, desejando uma boa resenha. Bruna Campos aqui também, grande Bruna, tá aqui conosco também. Boa noite, live top. O João Vitor deu uma risadinha ali, não sei porquê, mas deu uma risadinha ali, né? O Paulo Roberto Garnica tá aqui, ó. Boa noite, amigos. Grande Paulo Roberto Garnica tá aqui conosco também. Osmar Vaciloto, olha que legal.
Osmar falando ou lá de Tu ou lá de Jundiaí. Que prazerzaço. Boa noite, pessoal. Rádio Grigo, parabéns pelos 5 anos. Que bom. Que legal, Osmar. Obrigado, hein? O Albino Jesus, grande Binão, tá aqui, ó. Parabéns pelo sonho realizado, Grigo. Você merece. E é só o começo. Você e seu time ainda vai brilhar muito mais. Cara, muito obrigado pelas palavras, Albino. E que, amém. Vou dizer amém, né? O brilho que eu quero é só cada vez mais ter mais amigos do lado. É bom demais. Beto Teixeira, boa noite, equipe da Grigo. Beto, que sempre participou das nossas transmissões também, né? O Beto é um ouvinte que faz parte da equipe. Aliás, o Beto, o grande Beto, já fez parte também. O Beto Teixeira já fez programas conosco. Tá vendo? Eu vou lembrando dos nomes. O Beto fez programas também, fez resenha. Exatamente. Seu Álvaro Laça, olha aí, tamo junto, grande, seu Álvaro. Que legal, hein? Acompanhando, o seu Álvaro tá pertinho aqui hoje, hein? Purgo Rei da Resenha, tá dizendo o Garnica. O Paulo César Santos, Roberto César Santos, grande Roberto. Boa noite, Grigo. Boa noite para você também, Roberto. Essa galerinha participando. Deixa eu ver aqui, antes da gente começar a entrar no papo, porque eu vi que chegou um negócio aqui. E você faz o seguinte: quer parabenizar a Rádio Grigo? Quer colocar aí a sua opinião? Mande áudio. Mande um áudio aqui pra gente, que a gente coloca no ar, tá bem? Vou colocar um áudio aqui, ó. Boa noite, amigos da resenha. Acabei de chegar, mas não podia deixar de perder mais uma jornada com vocês aí, né? Abraço a todos vocês aí, o Anderson, ao João aí, que eu conhecendo agora pela primeira vez, o nosso amigo Celso, o Vagnão. Mas vamos falar agora, já que estamos falando da Rádio Grigo, eu me lembro que antes da pandemia, assistindo o jogo lá junto com a nossa turminha lá no campo, lá no Moisés Lucarelli, junto com o Anderson, e ele já antes da pandemia, eu não me lembro direitamente se é 19, é 20, eu não me lembro. O Anderson narrando o jogo da Ponte Preta pelo celular, sabe? Eu não sei se eu ficava mais nervoso ouvindo ele narrar o jogo ou assistindo o jogo, mas eu tive esse privilégio aí de estar do lado dele lá. Então a Rádio Grigo tem uma história assim, né? Cada um tem um pouquinho, essa é uma das minhas, tá bom? Um abraço a todos vocês aí, e eu tô curtindo o programa aí. Grande Zé Carlos, grande, o que ele tá dizendo? Eu pegava o Vagnão, eu pegava o celular na mão, quando tinha um lance perigoso, eu pegava e ligava no gravador que tinha para gravar a voz, e eu ia narrando, ali no meio da galera, ficava aquele meio barulho, né? E várias vezes saía gol, ou na hora do gol. Eu pegava e começava a narrar, gritava gol ali no meio de todo mundo. Muita gente nem escutava, mas o Zé que ficava sempre do lado, o grande, o Elson, né, o JA também, eles viram essa loucura minha. Então, você vê como que não é pouca vontade de ser narrador, né? Desde da arquibancada, e aí mandava, né? Mandava nos grupos a narração, e principalmente nos grupos que tinham os bugrinos, né? Mandava lá para comemorar o gol da Ponte. Olha que bacana que ele lembrou. Ó, o Fabiano Rubio, grande Fabiano, parabéns, Anderson, parabéns a todos aí da Rádio Grigo, vocês merecem todo esse sucesso e carinho. Que legal, Fabiano, muito obrigado pelo seu carinho conosco aqui, bacana demais. Bom, vamos lá, vamos começar hoje. Eu vou perguntar, João Vitor Rubio, você que faz parte, né, você hoje é o redator aqui, o produtor do programa, manda aí qual que é o assunto que vai para o ar agora na nossa resenha? É Ponte, é Guarani, é Olimpíadas, é Copa do Brasil, aliás, Copa do Brasil, jogo em andamento, segundo tempo, 30 minutinhos do segundo tempo, Juventude 3, Fluminense 1, hein? Olha o couro que o Juventude vai aplicando na equipe do Fluminense. Manda lá. De virada, hein? De virada, tava 1-0 pro Fluminense. Olha aí. Manda lá, João. Eu acho que a gente podia começar falando de Olimpíadas, né? Essa semana fria aí dos jogos da Série B, de Guarani e Ponte. Hoje a gente teve uma disputa acirrada ali da Rebeca com a Simone Biles, né? Então acho que falar de Olimpíadas é bacana agora. Bora lá, vamos lá falar. Brasil! Das Olimpíadas e da participação do time Brasil, né? Dessa delegação que está lá em Paris representando o nosso Brasilzão. Aliás, hoje o que disputa por equipes, né, da ginástica artística, a disputa em si foi mais da Rebeca
Andrade, né? Com a Simone Biles. Esse fenômeno, é um fenômeno, é um monstro, entre aspas, essa Simone Biles. Ela é algo fora da curva. Então, pensando dessa maneira, ô João Vitor, já que você começou o assunto, pensando dessa maneira, que ela é fora da curva, e ela é algo de... ali é algo diferenciado, muito, muito diferenciado. Eu acredito que nós podemos considerar essa prata como uma ouro, viu? Como uma medalha de ouro da Rebeca, porque ali ia ser quem ia ficar de segundo para lá. E a Rebeca, com toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento aí, chega e consegue mais medalhas, né? Já conseguiu na Olimpíada de Tóquio, que era para ser em 2020, foi em 2021. E agora já tinha conseguido por equipe, e agora no individual aí, né, no individual geral, que eles chamam, né? Consegue mais uma medalha de prata, né, ô João? Era o esperado, né? Era o que a gente esperava. Sim. É engraçado que hoje eu estava trabalhando aqui de home office em casa, deixei ligado no YouTube ali enquanto eu ia assistindo pela Cazé TV, né? E, cara, é muito doido, né? A gente não acompanha a ginástica, né? Durante esse período de intervalo entre as Olimpíadas, a gente não costuma acompanhar, né? E quando a gente assiste, cara, parece que a gente acredita que sabe de tudo, né? E comemora como se fosse um gol, cada cravada que dá, quando dá os duplo carpado. Eu tive um mínimo de esperança ali quando ela ficou em primeiro por um tempo, mas a Simone realmente é um leão ali naqueles saltos lá, o que ela faz ali é absurdo. O bom é que a gente hoje, né, a gente passou muito tempo sem ter alguém representando a gente ali nas cabeças, no caso, né? E hoje a gente tem a Rebeca, vai ser sempre, enquanto ela estiver representando a gente, vai ser sempre uma esperança de medalha. E acredito que ainda ela vai participar de mais algumas e talvez tenha a chance de continuar, né? De ter uma medalha de ouro aí, no caso. Sim, é difícil, não impossível. Ela vai disputar com a Simone de novo, com a Simone Biles, né? A Simone Biles, a Rebeca, a hora que foi pro solo, ela deu uma pisadinha fora ali, já deu para ver que o negócio tinha desandado ali com relação à medalha de ouro. Sim. Aí a Simone Biles precisava fazer 13.700, alguma coisa assim. É normal ela fazer 14, 15. Pô, a hora que ela fez a apresentação dela, você fala, o que é isso? O que é isso? Ela fez 15 ponto alguma coisa lá, mas assim, é uma apresentação, não diria que perfeita, né? Mas muito próximo à perfeição. Você chegou a acompanhar alguma coisa, ô Wagner Ferreira? Olha, eu fico mais ouvindo do que vendo, né? Porque você sabe, né, tem a tarefa diária, a televisão fica ligada o dia inteiro. Chego lá na loja, já ligo a TV, mas é mais para o público. Eu fico só ouvindo, né? Só o áudio. E, naturalmente, a gente vê a vibração do povo, né? Principalmente hoje com a ginástica, né? A Rebeca aí se tornando aí a quinta maior medalhista brasileira na história da Olimpíada Brasileira. Então, todos nós estamos orgulhosos aí com a Rebeca. Mas tem outros esportes aí que podem nos dar alegria ainda, né? O futebol feminino, por exemplo, apesar daquela pataquada da Marta, né? Para aprontar naquela partida, foi expulsa, mas o Brasil foi beneficiado, né, pelos outros resultados e classificou-se como o melhor terceiro colocado. Então tem chances ainda, mesmo sem a Marta. A Marta está na estrada da volta, né? Respeitamos o que ela já fez, mas agora deixa essa nova geração aí representar o Brasil no futebol feminino. Vamos ver o que acontece. Tem ainda o surf, né? Tem natação, tem outros esportes aí que a gente vai comentar daqui a pouco. Aliás, parabenizar também, né? O grande Caio Bonfim. Quem que é Caio Bonfim, né? Até hoje de manhã, poucas pessoas, eu acho que sabiam quem é Caio Bonfim. Caio Bonfim que levou a medalha de prata na marcha atlética. Para quem não sabe, são 20 quilômetros, aquele que você não pode, né? Você sempre tem que estar com o pé no chão. Então, a impressão que dá é que o atleta ele anda andando, rebolando, né? Dá essa impressão que ele está rebolando o tempo inteiro. Imagine 20 quilômetros andar daquela maneira. E o nosso grande Caio Bonfim conquistou essa medalha inédita, medalha de prata. Ele estava liderando a prova, hein? Aí o equatoriano lá resolveu dar um sprint simplesmente maluco lá, passou
né? Mas resultado sensacional também. Deixa eu só mandar um abraço Tênis aqui de mesa, hein? Oi? Anderson, tênis de mesa tá com chance também. É o Hugo Calderano arrebentando, jogando muito tênis de mesa. O Brasil tá muito bem representado e concordo, viu? Acho que vem medalha aí, viu, o Wagner? Pela primeira vez, né, o tênis de mesa numa semifinal histórica, hein, para o Hugo Calderano. Tá jogando muito. Olha aí quem tá conosco, olha aí, ó, grande Francisco Fittipaldi, grande Chicão. Boa noite, excelente resenha a todos, um abraço para você também, Chicão. Gustavo Carvalho tá fazendo um comentário aqui muito bacana. Deixar meus parabéns aos atletas olímpicos, que com pouco apoio e subsídios conseguem superar nossas expectativas. Mostram que quando você põe amor e dedicação pelo que você faz, é possível ter sucesso. Ele continua, que esses atletas sirvam de espelho para nossa seleção de futebol, que se preocupam mais com dancinhas e a ostentação nas redes sociais. É fato, né, ô Celso? Eu ia fazer exatamente esse comentário. Parece que o Gustavo Carvalho, a gente estava trocando ideia pelo celular aqui. Anderson, é isso, né? Olha a conquista das meninas da ginástica olímpica, né? As meninas que fizeram, uma delas até se machucou um pouco antes de participar, com o olho inchado, com pouca visão, foram lá e deram show e conquistaram uma medalha, né? Não teve dancinha, né? Não teve fique-tique, né? Vamos dizer assim, né? Cabelinho arrumadinho, cabelinho na régua, como faz o jogador de futebol que vai representar a nossa seleção. É isso aí. E com poucos recursos, eu peguei hoje, né? Porque eu também não tenho a oportunidade de acompanhar em tempo real, então a gente vai ouvindo. Inclusive, o amigo faz um trabalho legal que vai passando nos grupos o que está acontecendo. Que para quem não tem oportunidade, vê as suas mensagens lá no grupo do WhatsApp. E tem uma menina também que me chamou a atenção, que é a Raíssa Leal, se não me falha a memória, é uma menina de 16 anos, com skate, deu um show, mostrando que o brasileiro não vive só de futebol. Está aí a ginástica, a marcha atlética, né, o skate, tênis de mesa, né? E a nossa seleção brasileira feminina também classificou com o melhor terceiro lugar, ou seja, não conseguiu, né, vamos dizer assim, a classificação legítima, né? Precisou depender de uma repescagem para conseguir a classificação. Então, isso demonstra que o futebol ele precisa enxergar o espírito do esporte de uma forma diferente, parar de pensar só no financeiro, que com pouco recurso você faz bom trabalho no esporte, porque tem bons atletas em qualquer categoria no Brasil. É só trabalhar com seriedade, com paixão, como faz esse pessoal que vai aí para as Olimpíadas. É isso mesmo. O futebol feminino, eu vou confirmar aqui, mas se eu não estou enganado, ele pega a França nessa próxima fase. Aliás, o futebol feminino, nessa partida contra a Espanha praticamente com o time, né, alternativo, vamos dizer assim, um futebol inexistente. E ainda a Marta faz a pataquada lá, né, que ela fez. E a Marta, ela deveria ter feito igual o Pelé fez. Pô, ela estava lá em cima, Pelé parou em cima, por isso que Pelé, né? E a Marta poderia ter ela tem, mas ela poderia ter encerrado aí essa sua participação. Na realidade, eu acho que nem ter ido mais para as Olimpíadas esse ano. Eu acho que a Marta já encerrou o ciclo dela como um atleta, né? Como ela, a vontade não dá para superar o físico, essas coisas que a idade, infelizmente, chega. Ou estou errado, Wagner? Não, você está absolutamente correto. Ela devia ter parado por cima, né? No entanto, né? Não sei se por vaidade ou porque tem premiação também, você sabe que cada atleta lá está recebendo o seu também, né? Então ela quis aproveitar essa última chance que ela está tendo. 38 para 39 anos, realmente a última Olimpíada dela, e poderia ter sido uma despedida bem melhor do que nessa melancólica saída da Marta da seleção brasileira feminina. A gente estava falando de outras modalidades, né? Estou vendo aqui o vôlei feminino, né? Passou pelo Japão por 3-0 e vai, de forma antecipada, disputar no mata-mata olímpico, hein? Nosso vôlei feminino está na área.
3-0, atropelou a seleção do Japão hoje, a seleção do Japão que eliminou a seleção brasileira na Liga das Nações, e numa entrevista, a Gabi, ela falou, né, ela falou que a sede de ganhar do Japão era muito grande, e eles entraram mordendo realmente com a faca entre os dentes, vamos dizer assim, diferentemente, né, João Vitor, da seleção masculina. Seleção masculina, olha, Bernardinho, não sei se ele foi feliz em algumas convocações. Cito nomes, por exemplo, Lucão. Lucão é outro, como que eu acabei de citar da Marta. Lucão deu o ciclo dele na seleção, né, como central ali, mas o Bernardinho insistiu. Tem outros ali que o Bernardinho levou, a seleção masculina de vôlei tá patinando, né? Dá a impressão, nós acostumamos ver essa seleção sempre lá em cima, né? E a seleção masculina ela vinha dando indícios desde o Mundial, né? O Mundial de vôlei foi agora, recente, um pouco antes das Olimpíadas. E a seleção masculina também teve um leve vexame também, né? Não conseguiu, acho que se eu não me engano, não se classificou para o mata-mata, não tenho certeza, mas eu, pelo que eu acompanhei meio por cima, assim, eu vi que perdeu, a maioria dos jogos que disputou, perdeu. E vem é só a continuidade do trabalho, né? Agora nas Olimpíadas está acontecendo a mesma coisa. Então, alguns esportes que a gente não é acostumado a ver, que não tem muita mídia aqui para nós no Brasil, até, por exemplo, o tiro com arco, né? Eu não lembro o nome do menino lá, mas desde a Olimpíada passada ele também dá show, né, no esporte dele lá, e são alguns esportes que a gente não está acostumado, estão em cima, na cabeça, disputando medalha, e os que a gente tem costume aqui de acompanhar aqui no Brasil, como futebol e vôlei, passando vexame. A seleção brasileira masculina, por sinal, nem se classificou para as Olimpíadas, né? Esse ano a gente não ouviu falar de futebol masculino justamente por isso. É o Marcos da Almeida, que é se eu não me engano, o Marcos da Almeida, ele é o número 1 no ranking mundial do tiro ao arco, né? Então ele é um que pode trazer medalha de ouro, sim, pro Brasil. E a Ana Luísa Caetano também é outra brasileira que já estão garantidos aí na sequência, né, nas fases para frente aí das Olimpíadas. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, o Chicão tá mandando um abraço, né, um parabéns para a Rádio Grigo, grande Chicão, sucesso sempre, legal demais. Olha quem tá junto aqui conosco também, o Cadu Salles, grande Cadu, grande Cailão, que legal, hein? O famoso bombadinho do Jardim Londres, tá? O Cadu grande, sabe que é brincadeira, ele chama eu de o velho da lancha, então eu vou chamar ele de bombadinho do Jardim Londres. Que abração, hein? Abração para você. O Elson Ponte Preta, boa noite, Anderson e toda a equipe da Grigo, tá dizendo ele, vamos Ponte, o Ponte Pretano, o Elson, valeu demais. Parabéns à Rádio Grigo, tá dizendo o Garnica, o Medina eliminou o Chianca, tá dizendo o Garnica, aí, tá vendo? Medina, mais um que pode levar medalha pra gente. O Gustavo Carvalho tá falando que a Marta ganhou a medalha de ouro no Taekwondo. Ela levou ouro no Taekwondo. Cristiano Salvione, grande, boa noite, Salvione. Legal demais você conosco mais uma vez. Marta na seleção brasileira é igual ao Yuri Aberto no nosso Corinthians. Saiu, melhora bem o time. Dizendo o Salvione. Tá aí. Deixa eu ver aqui, só para a gente passar para a galera, ainda falando de Olimpíadas, sobre o quadro de medalhas, né, da nossa Olimpíadas nesse momento, da Olimpíadas lá de Paris, né? Esse momento, quadro de medalhas que tem... Opa, cadê aqui? Aí, a China. A China liderando o quadro de medalhas com 24 medalhas, 11 de ouro, 7 de prata, 6 de bronze. Estados Unidos é o segundo. Agora há pouco mesmo, na parte da tarde, Estados Unidos estava em sétimo, quinto colocado, já está em segundo. Aí. 9 medalhas de ouro, 15 de prata e 13 de bronze. A França é a terceira com 8 de ouros, 11 de pratas e 8 de bronze. A Austrália vem na quarta colocação, Japão em quinto. O Brasil, nesse momento... está na 30ª colocação. Brasil com 3 medalhas de prata e 3 de bronze. Está aí com 6 medalhas, mas vai vir medalhinhas aí. Olha, se o Brasil ganhasse, por exemplo,
uma medalha de ouro, ele já pulava para a 16ª colocação, mas vai vir mais medalha de ouro. E com um detalhe aí, né, Anderson? A maioria a quantidade de medalhas são 7, 2 medalhas conquistadas por homens e o restante por mulheres, né? Ou seja, a mulherada mandando ver aí nas Olimpíadas. Parabéns também, né? Porque se dedicam muito, cara. Elas se dedicam muito por aquilo que elas fazem. Tem uma dupla feminina de vôlei de areia também, a Duda e, se eu não me engano, é a Ana Patrícia. Não lembro o nome, é Duda, acho que é Ana Patrícia. Eles estão simplesmente, elas estão passando por cima de tudo que é adversário. 3 jogos, 3 vitórias, mas 3 vitórias convincentes. Tem a dupla também do como chama, aquele alto, moreno, bem alto, Evandro. O Evandro e... esqueci o nome olha aí, olha a idade que faz. Também é outra dupla que acho que traz medalha também. Tem vários esportes. Olha aí, o surf com Medina já passando para a fase também. Bacana demais. Essa é as Olimpíadas 2024. Rebeca tinha uma chance enorme de levar várias medalhas de ouro, mas enfrentar uma extraterrestre chamada Simone Biles, aí é sacanagem, né? Também acho. É como eu disse, ela é o concurso. A jogadora japonesa, deixa eu ver direitinho, Tanikawa Mamoko, que fez o gol contra o Brasil na prorrogação, é da província que eu moro, Aitken. Acho que é Aitken. Eu não sei falar assim direito não, viu, Gustavo? Depois... Manda bala. Aqui, ninguém vai entender se está certo ou se está errado. O único do Japão que está ouvindo é o Gustavo, ele vai aceitar. Ela treinava no time masculino desde os 10 anos. Diferenciada essa garota. Olha aí, ó, Gustavo que mora lá no Japão, tá dizendo que a Tanikawa Momoko, acho que é Momoko, tá aí, ó. Mas que bacana, ele acompanha, né? Ela treinava com 10 anos no time masculino, Wagner Ferreira. Tá aí, ó, se destaca, né? Até porque tinha que, se quisesse jogar um futebol feminino há tempos atrás, tinha que jogar junto com o pessoal, né? O pessoal do masculino. Foi ela que fez aquele gol de longe lá, o segundo gol? Isso. Que bobeada na saída de bola, hein? O Brasil bobeou na saída de bola ali, goleira adiantada. Aí a japonesinha foi muito esperta, né? Deu um toque por cima lá e acabou fazendo um belo gol. Acho que o gol mais bonito da Olimpíada. Vamos aguardar aí o que o Brasil pode aprontar ainda. Como se classificou aí como o 3º melhor colocado, vai enfrentar a França, né? A França. Vamos ver. Sem a Marta, como já foi dito aqui, né? Pode ser que sem ela seja um reforço. Vamos torcer. Tá aí, gol do Fluminense. Aí, o Garnica já estava também avisando aqui. Gol do Fluminense. Estamos chegando já estamos, né? 49 minutos passados do segundo tempo. O juiz deu 8 de acréscimo, então vai até 53, 3-2 para o Juventude. Quando o Fluminense fez o segundo gol, agora, né? Fez agorinha. Aí a câmera pegou o Mano Menezes, mostrando o relógio para os jogadores. Vamos que não acabou ainda. Pô, tá com 49. Bom, tá certo aí, né? Tem que aproveitar o mínimo de tempo que tem ainda. Sim. E assim, hein? Esse resultado, né? Porque esse é o primeiro jogo, o jogo da volta é no Rio. E, aliás, ô Celso, a gente pode entrar na Copa do Brasil aqui rapidinho, aproveitar, já falar da Copa do Brasil, de alguns resultados, né? Que já teve aí os jogos de ida, alguns jogos, né? Alguns jogos, por exemplo, tá aqui, ó. O São Paulo ganhou de 2-0 do Goiás, Botafogo empatou com o Bahia 1-1, CRB 2, Atlético Mineiro 2, jogo disputado lá em Maceió, em Maceió, a primeira partida. O Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, né? 2-0 no Bragantino. O Flamengo ontem, 2-0 no Palmeiras. O Corinthians empatou 0-0 com o Grêmio. Aliás, uma entrada do Raniel em cima do Vila Sante ontem. Rapaz do céu. Que sorte não ter sido algo mais sério, a não ser aquela marca que ficou na perna do Vila Sante. E o Raniel, né? Aliás, o árbitro da partida, não sei porquê, de frente para o lance, olhando para o lance, teve que esperar o VAR chamar para ele aplicar o cartão vermelho. Dava para ter aplicado vermelho ali, em tete a tete da jogada, porque ele estava de frente para a jogada. E aí o Raniel, né, foi expulso, foi lá, pediu desculpas para o Vila Sante, pediu desculpas para o torcedor corintiano que estava na Neoquímica.
uma atitude que você percebe que foi um acidente. Não foi de forma intencional, não foi para quebrar, não foi nada. Talvez de forma meio que imprudente, mas ele viu que ele errou, foi lá, pediu desculpas para o atleta do Grêmio. É uma atitude muito bacana. Não a porrada que ele deu, mas a forma de pedir desculpas. E agora, nessa partida, o Vasco empatou 1-1 com o Atlético Goianiense, primeira partida lá em Goiás, 1-1, e agora 3-2, né? Ô Celso, você tem aí aquele prognóstico que nós fizemos de quem passa, quem fica na Copa do Brasil? Isso, eu tenho o prognóstico exatamente de quem passa e de quem fica, mas eu não tenho os resultados dos jogos que a gente fez, fez aqui, ó. Então, aí eu vou falar de todos, quer que eu fale de todos? Muito, eu não lembro. São vários jogos, mas eu falo rapidinho. Vamos fazer o seguinte, ó, você pega um aí aleatório, nós vamos falar por partida. São Paulo 2-0 na primeira partida. Pega aí o primeiro nome e fala quem falou que vai passar ou quem aí. O São Paulo, eu falei que vai passar São Paulo, você falou que vai passar São Paulo, Marcão falou que vai passar São Paulo, Vagnão falou que vai passar São Paulo, Geraldo passou que vai passar São Paulo, e o Fanho, né? O Fanho disse que ia passar Goiás. Então, esse jogo aí, eu acho que o Fanho está errando de novo, né? Ele é o parceiro dele. Apesar que a primeira partida foi no Morumbi, a segunda é em Goiás, mas 2-0 é difícil, hein? Botafogo 1-1. Primeira partida disputada no Rio, a segunda vai ser lá na Bahia. Esse está equilibrado, hein? Esse está equilibrado. Com um prognóstico em prol do Botafogo. O Marcão, o Lourenço, o Mauro, os filhos lá e eu, né? O Bahia, o Matosinho, o Geraldo, o Anderson e o Zanqueta. Eu não tenho aqui do Wagner Ferreira, não lembro o que o Wagner Ferreira apostou aí. Você lembra, Wagner? Bahia não, Botafogo. Botafogo. CRB Atlético Mineiro, 2-2, primeira partida foi lá em Maceió. CRB... E Atlético, a maioria aqui foi para o Atlético Mineiro. Então, o Wagner, o Anderson, o Marcão e o Celso. Acho que foi só nós que apostamos. Todos no Atlético Mineiro. Atlético Paranaense 2, Bragantino 0. O jogo da volta em Bragança, mas é difícil, hein? Atlético Paranaense... Rapaz, todo mundo... Eu vou falar quem foi contra, tá? Depois, o Zanqueta contra. Postou no Red Bull. Acerta tudo. Anderson no Atlético Paranaense, Marcão, Geraldo, Lourenço, Mauro, Betina, Flávio, Matosinho, Celso e Vagnão. Tudo no Atlético Paranaense. E o Zanqueta foi no Red Bull Bragantino. Se não me falha a memória, esse jogo foi 2-0 também, né? O primeiro jogo? Foi 2-0. 2-0 para o Atlético. E o Flamengo 2-0 também, em cima do Palmeiras. Jogo da volta no Allianz Parque. Grama sintética, 8-0, sei não. Apostando no Flamengo, Geraldo, Lourenço, Mauro e o Mudinho. E o Mudinho. Palmeiras vai classificar. Apostando no Palmeiras, Celso, Wagner, Zanqueta, Anderson, Marcão, Gustavo Carvalho e Matosinho. Tá aí. Corinthians 0, Grêmio 0. Partida lá na Neoquímica. O jogo da volta, se eu não me engano, lá no Couto Pereira. Eu acho que eu estou achando que essa nós vamos acertar. Botaram no Corinthians o Wagner e o Geraldo. No Grêmio, Marcão, Celso, Anderson e o Fanho. O Fanho também foi no Grêmio. Deu para ouvir aí? Lembrando que não está nada definido, né? Foi apenas os jogos de ida, né? Exatamente. Então, esse resultado, esse nome que eu estou dando aqui é classificação. O confronto nas duas partidas, tá? Quem passa para a próxima fase. Atlético Goianiense 1, Vasco da Gama 1. Jogo disputado lá no campo do Atlético, lá 1-1, jogo da volta no Rio. E aí? Tá ele aqui de novo. O Atlético Goianiense, quem votou foi o Fanho. Isso. Vasco da Gama, Wagner, Marcão, Geraldo, Celso e Anderson.
Esses apostaram no Vasco da Gama. Juventude 3, Fluminense 2, partida terminou já, né? Acabou essa primeira partida. Jogo da volta também no Rio. 3-2 a primeira partida para o Juventude. Apostaram no Juventude. Eu e o Fanho. Acho que não vamos se dar bem, não sei lá. Vamos ver. Fluminense, Geraldo, Anderson, Vagnão e Marcão. Apostaram no Fluminense. Tá aí, ó. Tá aí. Os palpites. O Salvione tá dizendo que lá no bairro onde ele mora, né, tem uma menina de 14 anos que joga com os meninos mais velhos aqui na praça. E eu vou te falar, coloca vários no chinelo. Mais um talento desperdiçado. 14 anos, poxa, dá tempo de tiver alguém para, né, encaminhar ela para algum clube. Dá tempo ainda, hein? E o Gustavo tá dizendo aqui se ele pode polemizar aqui na resenha, Grigo. Manda! O que vocês acham da participação da boxeadora trans, que fez com que a lutadora da Itália desistisse da luta por ver a brutal diferença de estrutura física? Surgiu um assunto que essa lutadora que enfrentou a italiana, ela é trans. Porém, isso daí surgiu, espalhou pela internet geral, né? E o que acontece aqui, de um boletim que foi divulgado, diz que ela, com os exames que foi feitos, né, antes das Olimpíadas, tudo, que os exames comprovam que ela tem, vamos dizer assim, uma diferença de hormônio, essas coisas, mas nada comprova que ela é realmente trans, né? Então, assim, até porque, por isso que o comitê da Olimpíadas liberou a participação dela. Agora, é complicado. É que nem tem uma jogadora de vôlei que está me fugindo o nome também, que ela disputa também a Liga Nacional aqui. Você vê a diferença nos cortes que faz, né, no saque que dá. E no boxe, né, o João Vitor, complica mais ainda. Mas, por enquanto, nada provado que ela é realmente uma atleta trans. Pelo que eu vi, parece que ela que é mulher. Tá dando para me ouvir? Tá ótimo. Tá? Parece que ela é mulher mesmo, né? E parece que foi desmentido, né? Ela é a lutadora argelina, a Imani Khelif. Isso, aí já soltaram como fake news, que é fake news, essa notícia que está espalhando e tal. E é difícil saber a verdade, mas pelo que estão falando, já estão dizendo que ela é mulher e que ela tem um nível elevado de testosterona, por isso a fisionomia, a estrutura óssea e muscular ser maior do que das outras competidoras. Exatamente. Tem um outro detalhe também, né? E de repente é uma pessoa que treinou, se preparou para chegar na Olimpíada para fazer a diferença, né? Tem isso também, né? Além de ter um biotipo um pouco mais privilegiado, vamos dizer assim, é uma pessoa que treinou, né? Tem que ver a dedicação da pessoa também. Sim. No dia a dia e nos treinamentos, né? A atleta da Argélia, o Anderson, ela passou por todos os testes, né? Aprovada pelo Comitê Olímpico. Pode falar, Vagnão. E depois a italiana, no final, disse que ela abandonou a luta não pelo fato da suspeita da adversária ser uma atleta trans, mas sim porque ela sentiu que a diferença física entre uma e outra era muito grande. Ela levou 2 golpes e achou que não ia ter condição de lutar igual para igual, abandonou a luta. Então, não foi pelo fato da suspeita da adversária supostamente ter sido trans. Como realmente não é. O João Vitor acabou de dizer aí, está comprovado que ela é realmente mulher. Tem alguns problemas sexuais a mais aí, gosto de
hormônios, aquele negócio todo. Então ela se desenvolveu mais do que a adversário. Vai fazer o quê? Quem pode mais chora menos, né? Exatamente. É mais fácil ter levado umas 3, 4 porradas, dar uma desmaiada e não falar nada, né? Não? Leva umas 3, 4 porradas, desmaia, sai de maca e não fala nada, você não cria polêmica, né? Aqui, ó, Imani Kelif, que é o nome dela, né? Não é transgênero. O termo certo é intersexo. A atleta faz parte do grupo de pessoas que nasceram com alguma condição que não se encaixa nas normas médicas para corpos do sexo feminino ou masculino. Antigamente era utilizado o termo hermafrodita, que além de não estar correto do ponto de vista biológico, é considerado ofensivo. Então tá aí, ó. É exatamente o que o João Vitor comentou, né? Ela hoje o termo correto é intersexo. Então, assim, não tem nada a ver com trans. Mas realmente, viu, Gustavo, esse papo aí tomou conta das redes sociais. Um talento que a Madá iria adorar ver. Exatamente, a menina de 14 anos. Que legal. A gente tem que falar para a Madá dar uma olhada mesmo. A Madá que trabalha também com o futebol feminino. Gilson Rubio, parabéns. Não é fácil, não. 5 anos de rádio, Anderson. Equipe maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho, viu, seu Gilson? Muito obrigado mesmo. O Gustavo, não tira a razão da italiana, não, tá dizendo o Alvione. Pode falar, Vagnão. Anderson. Então, eu estava olhando aqui, essa argelina aí, ela foi impedida de disputar o Mundial de Boxe. Agora, pelos critérios do comitê, ela passou, né? Passou pela regulamentação e por isso foi disputar. Quer dizer, para o Mundial, não tinha condições. Para a Olimpíada, ela foi dando no que está dando aí. Exatamente. Grande Geraldo, boa noite a todos. Comecei a ver vocês só agora. Tá aí, o Geraldo chegou. O importante é que chegou, Geraldo. Gustavo Carvalho desistiu da luta e chorou copiosamente, uma mistura de revolta e frustração. Achei lamentável que uma trans participe no feminino. Salvione está dizendo aqui, ela com certeza não toma murro nem do marido ou namorado, vai levar na luta, tá dizendo o Salvione. Gustavo Carvalho, concordo com o Cristiano Salvione. O Gilson Rubio, vai ter bolo? Prefiro de chocolate. Olha aí, olha aí, você vai... É bom se tivesse um bolinho, hein, para comemorar. Amanhã, hein? Amanhã. Aceito doações. O jogo de volta, Yuri não vai jogar. É igual aquela música, tô triste com o negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Yuri Alberto. Vai fazer uma cirurgia que vai retirar a vesícula, né? Jogava. Você viu essa boxeadora? Tá dizendo Gustavo Carvalho. Jogava na zaga da macaca fácil. Tá dizendo Gustavo Carvalho. Então, ela tinha que lutar em uma categoria acima, então, né? Tá dizendo o Salvione. É um papo muito, né? Sem preconceito, mas é nítida a diferença. Se não tivesse problema, não precisaria apresentar laudos. Ela tem esse tipo aí de problemas hormonais, vamos dizer assim, né? 21 horas, se já gerou polêmica, é porque alguma coisa tem que ter feito diferente, né? Tinha que ter feito diferente, exatamente. Bom, vamos lá. Falamos de Olimpíadas, falamos de Copa do Brasil, assuntos aí que a gente sempre coloca, né? Para conversar também. E agora, vamos começar falando, caindo aqui para o nosso lado um pouco aqui da nossa cidade, na nossa Campinas. Vamos começar hoje com ela. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Falar da Ponte Preta, da macaquinha campineira, que vai a campo no próximo domingão. Tá aí, ó, Jornada Esportiva da Grigo, a partir das 15 horas e 30 minutinhos. Eu, Wagner Ferreira, André Luiz e Celso Fittipaldi. Celso Fittipaldi está, assim, em stand-by, vamos dizer assim, né? Mas tá aí, tá no time também, para fazer a jornada esportiva de Ponte Preta e Avaí. Ponte Preta e Avaí, a última partida, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última partida do primeiro turno. Ponte Preta defendendo aí uma invencibilidade, né, de 5 jogos com vitórias no comando do Nelsinho Batista no estádio Moisés Lucarelli. Então tá aí, ó, a partir das 15h30, você é o nosso convidado para participar conosco
da Jornada Esportiva da Grigo. Domingão, Estádio Moisés Lucarelli. E a gente começa falando então da Macaquinha, e eu vou perguntar para você, Wagner Ferreira, que vai estar no jogo, se Deus quiser, no próximo domingo, né? Macaquinha, que aquele negócio, né? Dentro de casa, nós já comentamos, o famoso King Kong, mas vai jogar fora de casa, é aquele saguizinho bonitinho que todo mundo gosta, né? Passa, não tá dando medo em quase ninguém jogando fora de casa, né, Wagner? Mas domingo tá aí para enfrentar um Avaí que vem com alguns ex-jogadores, vamos dizer assim, como o William Potker, né? É um caso que vai estar aí no domingo. Vem com outro veterano, Wagner Love, né? Também está lá no Avaí. O Avaí que nesse momento ocupa a 10ª colocação, 25 pontos. A Ponte está na 12ª com 23. Uma vitória, passa a equipe do Avaí na classificação. Mas eu acho que é um páreo duro. Ou não, Vagnão? O ideal é virar o turno, né, com a pontuação aí acima dos atuais 23 da Ponte. A Ponte tem 23, vencendo o Avaí no próximo domingo, vai a 26. É uma pontuação que pode até não alimentar muito o sonho do Ponte Pretano em termos de acesso, mas para fugir das últimas colocações seria o ideal. Então, a Ponte vai encontrar um adversário que não vence há 8 partidas, vem de empates, né, e derrotas. O técnico é o Gilmar Dalpozo. E a Ponte tem desfalques, né? A Ponte não vai ter o goleiro, talvez para muitos é um reforço. O cara salva a Ponte em alguns jogos, ou na maioria dos jogos. Aí acontece o que aconteceu na última partida lá, né, contra o Sport, e é expulso, e aí o torcedor cai de pau. Não, graças a Deus, vai ficar fora do jogo. Mas é bom lembrar, foi escolhido várias vezes como um dos melhores da Ponte, principalmente nos jogos dentro de casa. E o outro desfalque, quem que é mesmo, Celso? Quem é que a Ponte não vai ter nesse jogo? O zagueiro, Matheus Silva. O Matheus? Zagueiro Matheus Silva. Então, e agora fica aí, o Nelsinho vai manter um time ofensivo num 4-3-3? Vai colocar o Luan para jogar no gol? Quem é que ele vai botar no lugar do Matheus Silva? Seria o Joilson, o Nilson? Então, o que é que vocês preferem aí no caso? Há de se dizer que muitos entendem que quem tem que voltar é o Hakim, né? O Hakim, porque ele saiu da zaga, ele estava como titular, em virtude da convocação dele para a Copa América da Bolívia, né? Então, muitos entendem, né, que ele deveria voltar o Hakim. Mas há outras pessoas que entendem que é a oportunidade do Joilton, né? Joilson, que é a oportunidade do Joilson. Eu entendo que aí não tem muita diferença. Eu acho que tanto um quanto o outro vai fazer dupla com Sérgio Rafael. Aí é que mora o perigo, com todo o respeito. Viu? Precisa ver esse encaixe, né? Como é que vai ser. E quanto ao goleiro, né? Wagner, o amigo disse tudo, né? O menino fez boas partidas, já foi várias vezes o melhor em campo. Eu elogiei ele na última resenha em função daquilo que ele deu, aquela entrevista que ele deu para o nosso amigo Israel Moreira na saída de campo, né, falando com muito carinho da formação dele dentro do clube. Mas ele é um ser humano. Se você olhar o lance do jogo, não tinha necessidade do atacante fazer o que fez com ele, né? Aí ele se chocou contra a trave, deve ter doído, né? Porque bateu contra a trave, ele perdeu a cabeça e partiu em cima. Mas, viu, relatado que ele aplicou um golpe com extra violência, se não me engano foi esse o termo. Vocês viram tudo isso, esse golpe com extra violência? Bom, então não sei, mas o que é... Não que eu esteja aqui concordando com a agressão dele, mas acho que exageraram um pouco. Mereceu a expulsão, tudo. Mas não foi tudo isso também, não. Ele revidou num momento e... Mas, enfim, tomou o cartão e vai o Luan, né? Vai o Luan em vez do outro rapaz, com certeza, pro jogo. E agora? Na minha opinião, a Ponte perde mais na zaga do que no gol, porque acho que o menino também embora
o Pedrão tem grande participação, mas eu acho que o Luan também é um bom goleiro. Agora só fica dependendo, então, dependendo do Nelsinho Batista, se ele vai colocar um time totalmente no ataque, né? Com o Matheus Regis, com o Gé, e sei lá quem é que ele vai colocar, o Iago, vai colocar o Dodô. Então, eu já preparei a minha papeleta, né, como diz o outro, para o jogo de domingo. E não cravei, pelo menos os laterais. Será que ele vai botar o Igor Inocêncio pela direita? E vai botar o menino lá do lado esquerdo? Então, isso é uma dúvida também que fica aí. O meio-campo não tem dúvida, né? É o Castro, o Emerson e o Elvis. E também o ataque, né? Matheus Regis, o Gé. E será as laterais. Eu vou colocar aqui a polêmica aqui. O Igor Inocêncio está jogando melhor na esquerda do que na direita, ou Sassá? Não tem dúvida. As participações do Igor Inocêncio na esquerda têm sido muito melhor do que na direita. E o João Gabriel, na minha modesta opinião, está saindo muito bem na direita. Então, nós estamos falando aí de um menino de 19, 20 anos, se não me falha a memória, que teve duas participações. Contra o Vila Nova eu gostei muito, né? Ele foi muito bem. Para mim foi um dos destaques do jogo. Eu não mexeria, né? E tem uma outra condição. Está voltando o Emerson e está voltando o Ramon Carvalho. Provavelmente o meio de campo pode ser aquele que enfrentou o Vila Nova, né? O Ramon Carvalho, o Emerson e Elvis. Né? E na frente o Matheus Regis, o Gé. Então, está tudo na mão do professor Nelsinho, eu tenho certeza que ele vai escolher o melhor e a Ponte vai precisar do resultado. Queira a Ponte, se a Ponte tem pretensões de acesso, ela não pode, em hipótese alguma, deixar escapar esses 3 pontos. Somando 26, ela vai ter um pouco mais de trabalho no segundo turno para tentar algo diferente que não a permanência, né? Porque senão o ideal seria fechar o primeiro turno com 33 pontos, né? Essa seria para você brigar com mais tranquilidade para o acesso. Então é isso aí. Eu entendo que a Ponte vai brigar muito nesse jogo de domingo para conquistar os 3 pontos. Mas não vai encontrar também uma mãozinha com açúcar, né? Vai ter que lutar muito mesmo. É isso aí. O Roberto César Santos está dizendo que ele assistiu o jogo do Avaí e achou um time limitado. Botafogo foi melhor, na opinião do Roberto César Santos. O Gustavo Carvalho está falando que ele viu em muitos portais falando que o Akin não está sendo aproveitado desde que voltou da Copa América. Vocês não acham que fazem um desserviço querendo polemizar e tentando causar um climão no time? Na realidade, quando o Nelsinho assumiu a Ponte Preta, o Akin já tinha sido liberado para fazer a pré-temporada junto com a seleção da Bolívia para a Copa América. Então, antes do Nelsinho assumir a Ponte, o Akin já tinha saído, né? Já não estava jogando. O Akin já voltou, né? O Nelsinho está vendo agora os treinamentos do Akin. E eu não vejo ele um mau zagueiro, não. Eu não vejo ele. Eu acho que ele poderia estar aí, falar que ele é o supra-sumo. Não. Tem suas falhas aí também. Mas é um jogador, já podemos dizer aí, com uma certa experiência, né? Eu colocaria ele em campo. Apesar de que nós temos aí o Joilson também, né? A Ponte tem o Nilson Júnior, voltando de contusão, que também não está sendo aproveitado. A Ponte tem o Thiago Oliveira, zagueiro que já está inscrito também. A Ponte tem o Edson. Olha quantos jogadores aí a Ponte tem no setor defensivo. O Sérgio Rafael, que com certeza vai ser aí o titular, o Matheus Silva, que está suspenso. Muitos, agora que eu estou fazendo a conta aqui. Ô João Vitor, tem zagueiro para dar e vender a Ponte Preta, hein? Agora, eu não sei se juntar todos esses jogadores, se a qualidade é o que a Ponte Preta tá precisando no momento. Acho que dá para levar uma Série B tranquilo, sim. Eu acho que com esse elenco, Anderson, que a Ponte tem hoje, é um elenco justamente para não passar apuros, né? Não sofrer na Série B no campeonato.
Só que, como o Celso disse, se a Ponte almeja alguma coisa no campeonato, como acesso, por exemplo, no meu ponto de vista, a Ponte precisa visar uma contratação de um meia para substituir o Elvis, né, hoje, e talvez algum outro atacante. Os atacantes da Ponte jogam muito bem, o Gé está se destacando de uma forma absurda, que eu, por exemplo, né, vendo de fora do estádio ali, não acompanho sempre, não esperava que ele fosse se destacar dessa forma, fazendo gol em derby, marcando gol em quase todo jogo. Eu não sei qual que é a média dele hoje, mas acredito que deva estar quase um gol por jogo, né? Então eu acho que para a Ponte, se a Ponte realmente almeja alguma coisa, tem que buscar os jogadores do meio para frente. Acredito que um meia e um outro atacante. Hoje, mais cedo, eu estava ouvindo a Rádio Central, né, e um ouvinte lá comentou que parece que um conselheiro falando com o Eberlin disse, não com essas palavras, mas que o que tinha era o que ia ser daqui até o final, né? Não vai haver grandes contratações pro lado da Ponte. Se for parar para pensar, a Ponte correu risco ano passado, talvez queira fazer um campeonato mais seguro esse ano, não almejar tanto. Só que eu vendo de fora, acredito que vocês pensem da mesma forma, o futebol que a Ponte vem jogando dentro de casa, se arrumar uma peça aqui e outra ali, e começar a somar pontos, falando pontos em vitórias, né? Fora de casa, a Ponte Preta pode buscar alguma coisa grande sim nessa Série B, porque ainda tem um turno inteiro para disputar. A gente sabe que pode virar hoje com 25, 26 pontos aí, né? A Ponte tá com 23, né? Pode virar com 26 pontos, mas não é nada impossível aí fazer uma média de 40 pontos para conseguir o acesso, não é nada impossível. Basta arrumar uma peça aqui, outra ali, trazer um meia para reposição, para repor, né, a ausência do Elvis, trazer um outro centroavante, um beirada ali, que ajude nessas construções de jogadas, principalmente fora de casa, que a Ponte sente muito. Eu acredito que sim, a Ponte pode buscar alguma coisa maior. O Gustavo e o Gabriel Risso, hein? Parece que ele já está treinando, já. Ele transição, Tá ele e o Novaes. O Novaes também já tá voltando a treinar e tal. E a Ponte contratou, né? 3 jogadores, um lateral direito, um volante e um meia, que é o Guilherme Portuga, né? Esses 2 últimos veio da Portuguesa, né? E eu vi a entrevista do Guilherme Portuga, ele é um meia. Não sei se ele vai ser um meia para revezar com o Elvis, mas ele é um meia atacante. E ele disse, né, na entrevista, que ele gosta muito de bolas esticadas, né? Tipo lançamento de 30 metros, né? Eu não vi jogar, confesso aos amigos que eu não sei. Mas eu vi também Carlos Corsato e Marcelo Corsato no programa deles, conversando com alguém lá de São Paulo, disse para os meninos que trata-se de um bom jogador, de um jogador... É novo, né, Anderson? Se não me falha a memória, tem 25, 26 anos. Vamos conferir. Então, vamos aguardar. Eu vi também que Marco Antônio Eberlin disse que a Ponte contrataria para o segundo turno na faixa de 5 atletas. Trouxe 3, né? Um lateral direito, um volante e um meia. Então, provavelmente está aí no mercado aí para buscar mais 2 peças. Mas tudo isso... 26 anos, muito... 23, né? 26. 26. 2 meia, é isso. Isso, 26. E chamou a atenção da Ponte Preta justamente num jogo treino, que a Portuguesa fez aqui em Campinas, com a Ponte Preta numa parada aí, que estavam se preparando. Tanto é que deve ser jogadores de qualidade, porque a Portuguesa correu logo lá e renovou o contrato antes de fazer o empréstimo dos atletas com a Ponte Preta, dando para a Ponte Preta apenas a prioridade na contratação. Então, trata-se aí, a princípio, por informações, de 2 grandes jogadores, que é, ao nosso ver, por não conhecer, uma aposta, né? Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente, uma aposta. O Hudson também é 23 anos. 23 anos, o que veio aí. O Hudson de 23 e o Guilherme Portuga, 26. Já tinha o Tomás Cassiano, né? Tomás
Tomás Tomás Cassiano, é isso Kaique, mesmo, não é? né? É Tomás Cassiano, né? É o que Cassiano. veio do... É, Veio de Portugal, né? Esse mas estava em foi Portugal, formado no revelado Juventude, né? no Grêmio. No Grêmio, exato. Isso. Exato. Bom, isso daí é Tomás Cassiano, exatamente. Peraí. Tomás Tem um tal Luciano. de, Tomás tem um Luciano. tal de Tomás Kaique que joga ali. Não lembro se é Série A ou Série B. Agora eu tô encafifado aqui, porque não é esse o nome dele. Agora é eu que me perdi aqui, viu? Tomás... Segundo o repórter Kaique, que acaba de chegar aqui, é Tomás Luciano. Tomás Luciano. Eu sabia que eu estava falando alguma coisa esquisita aqui. Tomás Porque o Luciano. nome- E Tomás Kaique é um zagueiro que foi embora da Ponte, segundo o nosso repórter aqui, que adentrou agora na residência. A grande Kaique. Eu sabia que não estava certo que eu estava falando aqui o nome, né? O Geraldo está dizendo que jogo difícil domingo, hein? Mas a Macaca tem mostrado no futebol aqui no Moisés até que surpreende todos. Então vai dar Macaca, na opinião do Geraldo. O Gustavo também, Pedrão errou, mas tem crédito. Jogador novo, promissor. Precisamos ter mais paciência e carinho com os nossos crias. Assim como o Elcio está dizendo, eu falo também. Assino junto aí, Gustavo. Falo a mesma coisa. Torcedor Ponte Pretano pede. Eu vi um comentário hoje de um cara brincando, não lembro em qual rádio, para deixar o Renato no gol. Ele Foi falou, na Central. deixa o Renato no gol. O Renato, quando o Pedrão foi expulso, o Renato que assumiu aí o papel de goleiro, ele até fez uma defesa, né? Na sequência que saiu o gol do Sport. Tem torcedores que xingam, mas foi assim com o Júnior Santos na passagem que ele teve pela Ponte. Júnior Santos, que é destaque da equipe do Botafogo do Rio, hoje no Campeonato Brasileiro. E olha onde ele está hoje, jogando muita bola. Exatamente. Na verdade, é assim com todo mundo. O lateral do Palmeiras, como é que chama? O lateral direito? Marcos Rocha. O Keno. Então, não é fácil não, viu, rapaz? Agradar o torcedor Ponte Pretano não é muito fácil. E eu vi o Anderson, uma pena, né? Porque a Ponte estava se apresentando muito bem lá contra o Sport. Melhor jogo fora. Melhor jogo fora. Teve 2 oportunidades para matar o jogo, não fez e tomou. Faz parte, é o futebol. Então, quando você tem a oportunidade de matar, principalmente fora de casa, não pode bobear. Aí veio um monte de crítica ao Gé, que é um centroavante nato, não é habilidoso, não adianta falar que não é um centroavante de presença diária, chuta forte, cabeceia muito bem, mas não sabe dar um drible, né? Não sabe, infelizmente não é isso. Não é esse Mas o Gé, só o Gé é culpado? Eu acredito que não, né? Depois o time perde a cabeça, né? Toma um gol bobo, e aí vai todo mundo também xingar o juiz. Gente, mata o jogo. O juiz não tem o que fazer se você matar o jogo. Tem que matar o jogo. Não pode desperdiçar as oportunidades. A bola pune, né? Já diria o Muricy Ramalho. O torcedor geralmente pega no pé do jogador que tem mais destaque. Pode perceber. O Pedro Rocha, o Gé, o Elvis, né? São jogadores que têm o maior destaque aí. Tem um dado aqui que o GE colocou essa semana, que a Ponte Preta, desde 2018, se pegar os jogos de 2018 para cá, jogando fora de casa, a Ponte, em 114 jogos disputados de lá para cá, o time venceu apenas 27. Então ela tem um desempenho de 2018 até o último jogo. A Ponte tem um desempenho de 23% apenas jogando fora de casa de 2018, né? Até agora. 114 jogos disputados, apenas 27 vitórias. É muito pouco. Então não é de hoje em dia, Mas tem o rendimento dentro de casa, essa estatística aí? Colocou, foi uma publicação do GE, né? Que colocou apenas jogos fora de casa. Me parece que a Ponte está repetindo
essa sequência de vitórias dentro de casa, ela vai para a sexta, né? Seguida, se eu não estou enganado. Isso. Tem 5, vai para a sexta. Ela iria igualar uma marca já estabelecida há alguns anos atrás. Estava lendo isso hoje, inclusive. 2022. 2022, que teve essa sequência Ganhou derby. de vitórias. Isso. Inclusive foi com o Gilson Kleiner, essa aí ou não? Gilson Kleiner era o treinador? Vamos ver aqui, 2022. Então, porque passaram alguns técnicos em 2022 na Ponte, né? Vamos ver aqui se a gente acha. Macaca. Eu sei que dentro dessa sequência aí, uma vitória foi o derby, né? Jogando no Moisés Lucarelli. Ela venceu, ela derrotou Náutico, Operário, Vasco, Guarani, Bahia e Sport pela Série B. Na época teve a melhor sequência. Antes tinha sido em 2015. Né? Em 2015, que a Ponte tinha vencido o Santos, Penapolense, Campeonato Paulista, aí Vilhena e Motoclube na Copa do Brasil, São Paulo e Chapecoense na Série A. Então tá aí, tá para igualar. A última foi em 2022 e antes tinha sido em 2015, essa sequência de 6 vitórias jogando no Majestoso. Bom, tá aí, né? Falando da Ponte Preta, deixa eu só ler as mensagens aqui. O Wagner Ferreira, olha esse comentário aí do Gustavo, né? Ele está dizendo que muitos pedem contratações, mas ele vai dar a opinião dele. Os maiores reforços da Ponte são o Nelsinho e os salários em dia. É nítido a evolução e o comportamento dos jogadores. Vamos acreditar mais. Você concorda com o Gustavo? Sim, a Ponte mudou realmente a maneira de jogar com o Nelsinho Batista, né? Deu confiança para jogadores que estavam aí meio cabisbaixos, sem rendimento, e o Nelsinho chegou com toda a sua experiência, a sua tranquilidade. Às vezes, né, esquenta um pouco. O Celso Fittipaldi sabe disso, já viu lá de perto alguns momentos de nervosismo do Nelsinho, mas é coisa que a gente entende que faz parte do jogo. Mas ele conseguiu realmente fazer o time da Ponte uma base que qualquer torcedor hoje é capaz de saber o time de cor, né? Do goleiro até, vamos chamar até o ponto esquerda, né? Que base da Ponte que ele definiu e vai trocando uma peça ou outra assim, e a Ponte vai conquistando, fazendo a sua lição de casa indiscutível, né? E caiu aqui não tem para ninguém, inclusive com grande margem de gols, né? Faz 3-1, faz 4-2 e vamos que vamos. Agora, só um detalhe, né, nesse jogo contra o Avaí vem sem o seu zagueiro titular, né? O cara pegou o terceiro cartão amarelo, o Thiago Pagnussati. Então o cara lá, o Rio Mar da Poço, vai ter que mexer no time. Ele vai ter a volta do William Maranhão, que estava de fora. Mas, como você disse, né, Anderson, tem alguns jogadores conhecidos aí, no caso o Wagner Love, mas está na estrada da volta, né? Sim. Jogador que fica paradão ali, só quando sobra que ele guarda, mas dependendo de uma correria com um zagueiro, vai acabar perdendo, que não tem mais velocidade nenhuma. E tem também, quem é o outro, é o Potker. Potker que não é titular. Potker não é titular. E o ataque do Avaí é com Natanael, Wagner Love e Garcês. Não sei se vai ser esse o time, pelo menos é o time da última partida que o Ceará disputou. Foi um empate com o América, né? Lá em Belo Horizonte. Mas é um jogo interessante, nós vamos estar lá para conferir. Esse Thiago Pagnussati jogou no Guarani algum ano, eu não vou lembrar qual ano que foi. Jogou? Mas eu lembro que ele jogou. Mas zagueiro, né? eu agradeço, nada contra, nem o conheço, né, esse Thiago Pagnussati. Isso. Porque é muito mais fácil você falar William Maranhão do que Thiago Pagnussati. Fica falando. É de Thiago, pô. Tem que falar o Thiago ali, esses nomes compostos aí, né? Grande Mário Júnior tá aqui conosco também, que legal você conosco. Olha aqui, ó, o Salvioni lembrou de mais um, né? Claudinho, quando foi pro Red Bull, né, do Bragantino, jogou na Ponte, foi criticado ao extremo. E olha quem é o Claudinho hoje, né? Exatamente. E você lembrou muito bem, viu, Salvioni? Ó o Kaique, cheguei, hein? Tá aí. Gabriel Novaes está voltando também, vamos ter calma e apoiar mais. Tá aí, falando Gustavo Carvalho. Tá aí, pondo ponto final no assunto Ponte Preta hoje, aqui na nossa resenha dos amigos. Vamos agora. Anderson. Oi.
Eu não sei se você teve essa dificuldade, mas hoje eu tentei acessar a página da CBF e não consegui. Você costuma fazer isso também? E não sei se enfrentou o mesmo problema. E até agora, não consegue entrar. Não consegue entrar. Eu ia colocar a súmula, né, para ver o que o árbitro relatou, que o Celso fez o comentário, mas não entra. O site da CBF realmente está fora do ar. Ok, então é isso. Está fora do ar. Inclusive, né, para passar que eu arbitragem. sei que você... Arbitragem, exatamente. Exatamente esses dados aí da arbitragem, quem vai apitar, o que o cara faz, né, o Vagnão? A idade, onde mora, né? Ali tem um relato, quantas partidas apitou nos campeonatos. É muito bacana essa pesquisa que o site da CBF tem. Bom, vamos lá, vamos falar do Guarani. Aliás, tá tocando o hino do Guarani. Eu vou deixar tocar um pouquinho o hino do Guarani aqui. Deixa eu olhar aqui se eu tenho essa vinheta para colocar aqui. Não vou ter. Porque senão eu ia colocar um efeito aqui para essa vitória, né? Do Guarani. E até que enfim conseguiu a vitória, né? A segunda vitória no campeonato. Jogando, eu não tenho aqui, mas eu ia colocar aqui uma vinheta que ia caber certinho pro time do Guarani nessa vitória, né? Mas o importante é que ela veio. Mas ganhou do Brusque. Meu caro amigo torcedor, o Guarani tem que ganhar do Brusque, tem que ganhar do Ceará, tem que ganhar do Sport, tem que ganhar do Santos. Então, do Brusque, foi em casa, fez a parte dele, né? É assim a situação do Guarani. É partida atrás de partida e tem que ganhar. Mas ganhou do Brusque. Não, tem que ganhar do Brusque, tem que ganhar do Ceará no próximo jogo, tem que ganhar do Vila Nova, enfim, tem que fazer uma série de vitórias se quiser permanecer aí na Série B. É ou não é, o Celso Fittipaldi? Anderson, eu vou fazer um pedido ao amigo. Eu mandei pro amigo no Zap aí uma foto. Eu queria que o amigo colocasse. Eu já mandei, tá no seu Zap aí. Eu queria que o amigo colocasse, que eu quero fazer um comentário dessa pessoa que está na foto, que é um torcedor do Guarani, uma pessoa assim fantástica, que eu tive o prazer de conversar com ele na festa. Ele tem 90 anos de idade. E ele é um torcedor ferrenho do Guarani. Ele chama-se Francisco Fávaro. Ele é aqui de Joaquim Egídio. E estava lá na festa, né, no horário que o Guarani estava jogando. Estava eu, ele, e conversando com o neto dele. E aí ele sabe que eu sou pretano. Tem uma consciência, tem uma memória assim fantástica, sabe? 90 anos de idade. Ele lembrou de quando eu cheguei em Joaquim Gírio, quando eu era criança, que ele me deu um presente, né? E ele lembra de quando eu fui, eu não lembro o ano, acho que foi em 86 que o Guarani perdeu para o São Paulo, aqui no Careca, né? Tinha João Paulo, e ele e o filho dele me levaram nesse jogo. Eu não queria ir, Ponte Pretano, mas a amizade sempre fala mais alto, né? E aí eu acabei indo e tal, e ele lembrou disso aí também, rapaz. E ele falava assim para o netinho dele, tá vendo esse senhor aí, ó? Ele falava assim para o neto dele, olha, conta o Guarani, eu vou conversando com ele. Aí ele falava, não deixa ele ouvir, do tipo assim, não deixa ele ouvir que ele vai secar nós. Muito legal, cara, eu bati um papão com ele, e eu estava com ideia até, né, não sei se a família vai querer e tal, e um dia a gente fazer um bate-papo com ele aqui na rádio. Isso é um estudo, eu vou ver isso aí certinho. Então, uma homenagem a seu Chico, seu Francisco Fávaro, uma pessoa sensacional, um torcedor do Guarani, com 90 anos de idade, com uma nitidez, com uma memória impressionante. Que Deus abençoe ele e a família. Então, falando do Guarani, Anderson, estava também hoje conversando
né, um pouco com os amigos aí, o que o Guarani precisa, de fato, para escapar dessa situação da zona do rebaixamento. Então, eu estava dizendo que o Guarani não pode se dar o luxo mais de perder, né? De 20 jogos, o Guarani precisa de pelo menos somar 30 pontos, com 11, para chegar ao 41, considerando que o ano passado a Chapecoense escapou com 40. Então, ou seja, desses 20 jogos, o Guarani vai ter que somar 11 e empatar alguns, né? É difícil? É difícil. Dá para jogar a toalha? Não dá para jogar a toalha. O trabalho, segundo Pastana, ele contratou o Alan Al, inclusive pensando na característica do Alan Al. Ele entende que o Alan é o treinador moldado para fazer esse trabalho de acordo com o que ele enxergou no elenco. Pelo menos foi isso que eu ouvi ele falando. A vida do Guarani não é fácil, mas o Guarani está com 11 pontos e o primeiro na zona de rebaixamento, que faz o Z4 lá, está com 19. É isso? É o Botafogo, isso. Então, assim, o Guarani precisa ganhar, precisa torcer para o Botafogo também não somar pontos, para a Chapecoense não somar ponto, para o Brusque não somar ponto. Então, assim, a tarefa do Guarani não é nada fácil. Bem motivado, né? Eu não vi o jogo, né? Não sei se os amigos acabaram de ver, eu estava na festa. Mas o Guarani parece que no primeiro tempo mostrou muito melhor a partida do que os jogos anteriores. Inclusive, meteu bola na trave, disse que o goleiro do Brusque fez grandes defesas. Então, resolveu, né, o resultado contra o Brusque, que não é também nenhum time, né, não é dos melhores da Série B, porque também está numa situação difícil, mas a esperança, né, e a expectativa do torcedor bugrino, de toda a coletividade bugrina, é que o Guarani comece a reagir a partir daqui para frente. Vai depender não só dele, mas vai depender também muito do que vai acontecer no segundo turno. Não é uma tarefa fácil, mas vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Aí, dito isso, 20 jogos, o Wagner Ferreira e o João Vitor acreditam que desses 20, se o Guarani ganhar 11, ele consegue, com esses 11 que ele já tem aí, se ele ganhar 30 pontos com esses 11 que ele já tem, vocês acreditam que o Guarani escapa ou vocês acham que o Guarani precisa de algo mais? Quer responder primeiro, Wagner? Pode responder, Wagner. Vamos lá, João Vitor, vamos lá, você. Então, sendo bem sincero, Celso, eu acho que esse campeonato está diferente do campeonato do ano passado, em questão de pontos da parte de baixo. Ano passado, o corte, se a gente parar para lembrar do mesmo período, se eu não me engano, o corte era um pouco mais baixo. Eu não tenho aqui a tabela, talvez vocês consigam pegar aí de forma mais fácil do ano passado, mas eu lembro que as equipes da parte de baixo do ano passado estavam sofrendo mais para somar pontos. Eu acredito que esse ano vai ser um pouco mais complicado. Eu não acho que o corte vai ser entre 40 e 41 pontos. Eu acho que vai beirar ali os 45, que a gente está acostumado a fazer, já tem tempo aí os cálculos, né? Mas há de se pensar, né? O Guarani, se for ver, vem tendo algumas partidas que vem subindo de produção, né? Com o Pintado vinha acontecendo isso, e essa partida contra o Brusque foi uma partida diferenciada, né? O Guarani teve um volume de jogo muito alto mesmo. Até eu fiquei assustado, porque não fazia tempo que eu não via isso, o Guarani jogando dessa forma. Falando até do Alan Al, eu acho que deveriam ter segurado o Marcelo Cordeiro, porque é um cara que já está dentro do Guarani já tem um tempo, conhece os jogadores, conhece o clube. Então, na minha opinião quanto a isso, eu acho que devia ter ficado com ele, ainda mais porque se for pegar os três jogos que ele esteve à frente do Guarani, né, se eu não me engano foi Ituano, Avaí e agora o Brusque, né? Contra o Ituano, o Guarani foi uma pelada, né? Foi 3-3 o jogo, mas o Guarani se mostrou um time aguerrido naquele jogo. Saiu perdendo de 2-0, se eu não me engano, empatou, tomou o terceiro gol e empatou de novo. E contra o Avaí fora de casa, lá na ressacada,
o Guarani, vamos lá, se for colocar, né, o si, mas foi por detalhe, né, teve o pênalti ali que foi o VAR que chamou e tudo mais, mas se for pegar aí o retrospecto do Marcelo Cordeiro, é um retrospecto positivo, né, pegou sempre o time ali quando tava, sai técnico, vira aquela bagunça e tal, ele dá aquela organizada ali do jeito dele. Esse jogo, por exemplo, aí, o Pintado, com certeza o Pintado deixou o time ali pré-montado, ele só talvez tenha mudado uma peça aqui, outra ali, ou não mudado ninguém, mas só ajeitou alguma coisa, falou alguma coisa no vestiário e vamos pro jogo. E o time teve a melhor partida do ano, não é à toa que teve a vitória que teve. Né? Era para ter sido muito mais. Se a gente colocar no papel a quantidade de oportunidade que o Guarani teve, o Guarani era para ter ganhado de 4-0 brincando, né? Principalmente no primeiro tempo, né? Desperdiçou muitas chances ali pelo lado direito. O goleiro foi, acho que, a principal figura em campo no primeiro tempo. E o Guarani já era para ter vencido essa partida já no primeiro tempo, nos 3 gols de diferença. No entanto, o goleiro fez a diferença e o Guarani desperdiçou muita chance para marcar o gol. Agora, com esse treinador aí, o Alan Hall, ele é um catarinense e dizem que ele gosta muito de improvisar. Improvisar, assim, no sentido de aproveitar um lateral na frente, aproveitar um meio-campista mais avançado, e costuma dar uma mexida meio maluca nos times que ele dirige. Agora, é bom lembrar que o Cordeiro não foi mandado embora, ele está lá como auxiliar. Então, naturalmente, os dois agora, acho que o Alan veio para agregar. Vem aí com um status aí um pouquinho mais experiente, e embora não tenha conquistado nada, estou olhando aqui o currículo do Alan, que só tem um campeonato alagoano no currículo dele. Os demais aí, né, dirigiu o ABC, o Vila Nova, Novo Horizontino, o Cascavel, o Nacional, e por aí vai. Então, torcer para que ele tenha sucesso. Acho que ele vai mexer pouco no time, com relação aí à última partida, deve manter, inclusive, o mesmo time. Eu acho que não tem muito o que mudar, diante do que o Guarani tem para essa partida da terça-feira contra o Ceará. Goleiro, né, Vladimir, né, titular. A zaga, eu acho que não tem melhor, né, pelo menos no momento. O Pacheco, o Salustiano, o Bacelar e o Jefferson. Tem aí o Bispo, né, o volante. O Bueno, que está crescendo em produção. E o Luan Dias no meio, ali na meiuca ali. E no ataque, o João Vitor, né, nosso xará aqui do João, o Caio e o Ayrton. Eu acho que não deve fugir muito disso. Não é mais ou menos por aí, o João Vitor Rubio? Esse time do Guarani aí, eu acho que deu liga, encaixou, esse principal, né, o time titular. O problema do Guarani são as reposições, né, quando você olha para o banco, vê Reinaldo, o gol que o Reinaldo perdeu no jogo ali contra o Brusque foi um absurdo, cara. Eu aqui de casa assistindo o jogo, fiquei assustado, falei, não é possível, era bola para ele se redimir, né, pelo menos por um tempo com a torcida, e não conseguiu. Falando do Alan Hall de novo, Vagnão e amigos, eu acho que vamos pegar o time que o Alan Hall tinha no Paulista, quando ele comandou o Guarani em 2021. O Guarani tinha Andrigo, tinha Regis, eu não vou lembrar todos, eu lembro aqui de algumas peças. Então tinha Bruno José, eu acho, se eu não me engano, eu não lembro se o Richard Rios já estava, eu acho que o Richard Rios ele tinha chegado já assim. Então, eu não lembro agora, não vou lembrar, eu não lembro se o Rios tinha chegado, mas o Guarani tinha um time bem mais forte do que tem hoje. Então, assim, ele não conseguiu fazer milagre com aquele time, né? O Guarani se classificou, foi jogar contra o Mirassol às quartas do Paulista, não passou nos pênaltis, né? Mas ele não conseguiu fazer milagre. Eu oro muito para que dê certo e dê liga ele com esse elenco que ele tem hoje. Mas o Guarani precisa de peças, o Guarani precisa de mais um meia, porque o meia hoje que o Guarani tem, fugiu o nome dele. Qual que é o nome dele? Oi? Luan Dias? Luan Dias, isso. O Luan Dias não vai aguentar o campeonato inteiro sozinho, né? Então, além de que ele cansa, cara, você cansa, você não vai render o jogo inteiro os 90 minutos. Então, o Guarani precisa de um meia para repor, precisa de atacante com mais qualidade. Chegou agora o Marlon, né, que veio de Portugal também. Tem o outro centroavante, o sobrenome dele é Anjos, eu não lembro o primeiro nome dele, o Anjos, mas é um centroavante também, mas não tá mostrando muita coisa. Às vezes que entrou aí não apresentou um futebol
ainda digno, né, para ser uma reposição direta ali pro jogo, para dar liga de verdade. Então, acho que o Guarani precisa trazer mais peças, precisa de mais um meia. Eu acho que a zaga, talvez um zagueiro só, porque eu acho que encaixou bem ali a dupla de zaga do Guarani ali com o Salustiano e o cara, eu tô até fugiu o nome dos jogadores do Guarani, que eu vou ser sincero que eu tô bem ausente de Guarani desses dias pra Como o cá. Celso fala, calma o coração. Acalma o coração, é. Eu tô bem ausente. É Bacelar. Douglas Bacelar. Douglas Bacelar, isso. E aí, assim, o Guarani precisa trazer peças-chave. Só que eu, sendo bem sincero, respondendo mais uma vez a pergunta do Celso, eu tô bem desconfiante, né? Eu não tô acreditando, não. Eu acho que o Guarani esse ano não tem como escapar, acho que vai ser muito difícil. O campeonato, né, nesse primeiro turno que fez, não foi nada agradável, muito pelo contrário. E eu acho que faltou algumas coisas. Faltou movimentação mais rápida, a diretoria se omitiu, né? A diretoria não pôs a cara a tapa, não foi falar com a imprensa, não foi se explicar, ficou segurando, e quando viu que já estava estourando a tampa, foi a hora que decidiu correr atrás do que tinha acontecido já, de todos os problemas. Eu acho difícil o Guarani escapar e, sendo bem sincero, eu não acho que consegue as 11 vitórias e eu acho que não escapa desse rebaixamento, não. Ô, João, olha, Daniel o Anderson, o João Vitor tocando no assunto aí do Guarani, da época que o Alan Alves esteve por aqui. O elenco é infinitamente superior ao atual elenco. Sabe quem jogava? Bruno Sávio, Júlio César, Matheus Davó, Maxwell, Regis, Andrigo, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, Pablo, Rafael Costa, Júnior Todinho, Matheus Souza. Tá bom para você assim esse time ou não? Ah, nem se compara. Nem se compara. E seguindo a um comentário do Wagner aí, que o Alan Al, ele gosta muito de improvisar. Pois então vejamos, caíram de pau no Pintado porque ele mexia no time e colocava o Júnior lá, como é que chama o atacante? João Vitor de lateral e matava o ataque. Então tem que tomar cuidado com essas improvisações aí, porque, como vocês mesmos já comentam, o elenco do Guarani não tem tanta qualidade naquilo que se diz imposição, em guardar posição. Aí você vai improvisar, aí você vai matar o time também, né? Então, há de tomar cuidado com essas improvisações aí, num elenco que, segundo os amigos que têm mais conhecimento que eu, e a gente vê pelos números na tabela, né, que faltam alguma qualidade, né? Eu vou colocar, o Celso comentou sobre os 41 pontos, né? Eu peguei aqui o site Chance de Gol, e ele coloca o Guarani hoje, por incrível que pareça, né? O Guarani na 20ª colocação, 97,5% de chances de rebaixamento. O Ituano, que está acima dele na classificação, ele coloca com 98,4%. O Ituano tem mais chances, segundo as probabilidades aí do Chance de Gol, de cair. Aí, como o Celso falou, de 41 pontos. O Chance de Gol ele coloca hoje 100%. 100%, é garantido que não cai, 61 pontos. Mas aí não é, a gente sabe que não é bem assim, né? 61 pontos dá, de repente. Sobe. Mas assim, eu vou pegar o último que ele coloca aqui, que é 50% de chances de acesso. 50% de chances de acesso. Ou melhor, perdão, 50% de chance de permanência na Série B. Ele coloca como 42 pontos. 60% também 42. 43 já sobe para 70%. Então, assim, vamos colocar metade. 50%, 42 pontos. Então, segundo chances de gol, 41 já ficaria difícil, viu, Celso? É como o João Rubio falou. É um pouco mais acima a pontuação, aí a linha de corte. Então você vê a dificuldade do Guarani, porque a Ponte está com 23 pontos, a Ponte precisa fazer 20 no segundo turno para não cair, né? Para somar
A chance de rebaixamento da Ponte hoje, segundo chance de gol, é 4,2%. Para subir, 3,5%. Então tem mais chance de subir do que de cair. Não. A probabilidade. A probabilidade, vamos dizer assim, entre a probabilidade de rebaixamento, 4,2%. 4,2%. E de acesso, 3,5%. Mas bem lá embaixo, né? Bem lá embaixo os números. Sabe o que desculpa cortar até. Eu não sei se vocês viram o que o presidente do Atlético Goianiense falou. Eu não sei quantas semanas faz para trás, acho que faz 1 semana, 2 semanas para trás. E ele falou que ele já está preparando, né? Ele assumiu que o elenco é fraco e falou que já está se preparando para uma possível queda do Atlético Goianiense para subir já de cara no ano que vem. Eu acho que, lógico, agora já estourou tudo, mas é complicado uma diretoria de um clube, né? O diretor de um clube se colocar à frente de todo mundo, né? Ir atrás do microfone e falar isso. Mas se o André Marconato tivesse feito isso há um tempo atrás, assumido a responsabilidade de tudo que vem acontecendo, seria muito menos vexatório, né, o que está acontecendo hoje. Porque o que está acontecendo hoje com o Guarani é a carta do rebaixamento, é a cartilha do rebaixamento. O Guarani assim, literalmente falta só finalizar a assinatura e pôr ponto final ali para acabar e disputar a Série C ano que vem. Então, acho que o Guarani hoje, é lógico, eles vão até o final tentar escapar, enquanto houver chance, vão tentar escapar. Porque cair para a Série C, a gente sabe, o buraco financeiro, vixe, é lá embaixo, né? Hoje tem muito mais, a televisão transmite muito mais jogos da Série C, o Vagnão sabe, a gente passou por uma crise aí de 2013 a 2016 na Série C, absurda, mal passava os jogos na TV, hoje é um pouco diferente. Mas mesmo assim, o financeiro do clube que está aqui, o Guarani hoje, né, nesse ano, se eu não me engano, o maior corte financeiro do Guarani está sendo esse ano, acho que passou dos 50 milhões anuais, eu não tenho o número exato, e está tendo a pior campanha, acho que desde sua existência, né, desde o primeiro ano do clube. Então, você vê que é uma gestão ruim, né? Então, acho que assumir o erro é o principal, e talvez vai ser difícil, acho que não vai acontecer, mas se programar para subir de cara, porque se cair, brinquei até com o Anderson, estava conversando com o Anderson esse tempo atrás, se cair, eu não acredito que suba de cara de novo, por conta dessa soberba de quem está lá dentro. Difícil. Eu vou colocar umas mensagens aqui, pessoal, eu estou vendo os comentários aqui, eu vou passar essa pergunta para vocês. O Gilson Rubio está dizendo, o Gilson Rubio, né? A diretoria do Guarani está dormindo. A AL será a salvação? Ele duvida. E aí o Gustavo Carvalho fala aqui, pergunta para o Wagner e para o João Rubio, eu coloco o Celso também na roda, não seria melhor deixar o Cordeiro ao invés de trazer o Alan Al? E se não acham perigoso o Marconato dar muito poderes ao Pastana? Vou seguir aqui as mensagens. O técnico interino Marcelo Cordeiro, o Zé Carlos Almeida está dizendo, é o mais preparado para tentar levar o Guarani da Série C. Mesmo sendo muito difícil, os demais que vão chegar é só para receber multa contratual por dispensa. O Salvione está dizendo que a situação do Guarani é tão difícil como passar roupa com esse ferro de passar a carvão em cima da cristaleira do Wagner Ferreira. Está dizendo aqui o Salvione, né? O Gilson Rubio está dizendo, cadê as contratações do Guarani? O Zé Carlos, como dizia saudoso Renato Silva, o si no amor e no futebol não existe. Que estava falando se. Eu vou passar essa pergunta para vocês três. Meu pensamento, eu até mandei uma mensagem, né, colocando esses dias em uma das rádios aí, que na minha opinião também, a solução do Guarani já está aí desde o começo. Desde o começo. E ele está mostrando isso cada vez que ele assume, que é o Marcelo Cordeiro. Todas as vezes que o Marcelo Cordeiro assumiu, o Guarani foi bem. Parece que os jogadores se identificaram do modo dele trabalhar. O Guarani teve, vamos dizer assim, uma melhora dentro de campo. O Zé Carlos, o Gustavo Carvalho faz o mesmo questionamento. Eu passo para vocês. Vamos passar aí nessa seguinte sequência aí. Eu passo para você, Celso. Celso, Wagner e João Rubio. Pois não. Que o Marcelo Cordeiro seria uma solução
para o Guarani escapar dessa situação, que não precisaria ter contratado aí o Alan Al, no caso agora? Enquanto o Guarani teve 5 treinadores, se não me falha a memória, esse ano, contando com o Alan Al é o 6º, eu não me lembro bem. E não teve resultado. E a melhor partida do Guarani em casa foi sobre o comando desse rapaz, Cordeiro, certo? Marcelo Cordeiro. Então, não é difícil você enxergar as coisas, né? Basta você parar, analisar friamente e enxergar. A diretoria precisava acompanhar de perto. Tá óbvio, os jogadores gostaram do trabalho do Marcelo Cordeiro. E tem um outro rapaz que é auxiliar dele também, que estão vivendo no clube há muito tempo, né? Estão ali no clube trabalhando, conhecem cada canto ali do estádio Brinco de Ouro. Então, eu acho que, como todos disseram aí, talvez a solução para uma melhoria do Guarani talvez não garantiria a permanência ou não garantiria um sucesso muito, né? O sucesso que o Guarani precisa, mas o trabalho é diferenciado, né, Anderson? E o relacionamento em qualquer atividade é saudável, em qualquer ramo de atividade. Se você tem um chefe que você se identifica, que você gosta de trabalhar, você faz muito também pelo chefe, né? Você faz muito não só pelo dinheiro, mas muito pelo ambiente de trabalho. E no futebol, todos sabem que o ambiente ele é fundamental. Porque jogador de futebol, com todo respeito à categoria, rapaz, é complicado, não é fácil de lidar, não. Imagina você lidar com 40 atletas, tá? Vou usar aqui o termo que a gente usa para a seleção brasileira, com cabelinho na régua, carrinho importado, né? Com chinelo de marca chique, né? Muito vaidoso. Então, para você lidar com um jogador de futebol, não é nada fácil. Eu entendo que a solução seria essa. Embora o próprio amigo Wagner relatou no comentário dele que o Marcelo não foi embora. O Marcelo vai ser o auxiliar técnico. Isso pode ser uma ajuda para o Alan Al. Mas eu vou de acordo. Eu acho que eles deveriam enxergar melhor essas diferenças, né, dos treinadores que passaram aí e de quando o Marcelo estava no comando. Isso não só em jogo. Deveriam acompanhar os treinamentos, porque você percebe a reação do profissional no treinamento também. Se tivesse alguém, tivesse acompanhado, né, se é que não acompanharam, mas tinha que ter um olho diferenciado para ver o trabalho do menino e tivesse permanecido com o Marcelo Cordeiro, o Guarani talvez tivesse mais sucesso. Não sei se o Alan Al vai ter esse sucesso. Vamos ver o próximo jogo, como é que o Guarani vai se comportar no comando do Alan Al, que não é um jogo fácil, é contra o Ceará lá, né? Isso. Contra o Ceará lá. Vamos ver como é que vai sair. Mas eu vou nessa de permanecer do Marcelo Cordeiro. Eu permaneceria com ele. E aí, Wagner, o Marcelo Cordeiro, ele é auxiliar técnico efetivo, né, do Guarani. Ele é funcionário, né? Então, o técnico sai, isso daí, o Marcelo Cordeiro está sempre aí. Ele é funcionário do Guarani efetivo ali. O que você acha? Ele foi contratado para isso, né? Para ser o técnico auxiliar fixo, né, da comissão técnica do Guarani. Isso. Então, por isso ele permanece. Entra um, sai outro, ele continua. E aquilo que o Celso Fittipaldi acabou de dizer, realmente é o que eu penso. Ele está na comissão e, naturalmente, vai prestar a sua colaboração ali, dando o apoio para o Alan Al. Eu acho que o problema aí do Guarani não é treinador, né? É o elenco fraco, limitado tecnicamente, então tem que ter um técnico minimamente aí estrategista para aproveitar o mínimo que esses jogadores têm para apresentar, para montar um grupo e fazer o time para frente. A primeira coisa é montar um time base, né? Ficar mudando toda hora não vai resolver nada, o time não ganha entrosamento. Então é manter a equipe base. Eu acho que já está, inclusive essa que a gente comentou aqui, o João Vitor também concordou, né? O time titular do Guarani deve ser esse para enfrentar o Ceará. E eu já não sou tão pessimista assim, não. Eu acho que, segundo o número que passaram aí de 42 pontos, se você for brincar com 42 pontos, o Guarani tem 11, né? Com 9 vitórias, ele faz 27 pontos. Mais 4 empates, ele faz 42. Se 42 der, eu não vejo muita dificuldade, não,
em conseguir a proeza, desde que o Guarani faça a sua parte, principalmente dentro de casa, né, que foi uma catástrofe jogando no brinco nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ô, João, para você, mesmo assunto, a mesma pergunta, mas eu vou. O Salvione falou para você deixar o gato participar aí também, viu? É. O Gustavo Carvalho aqui na frente. O Gustavo Carvalho falou que com a chegada do Alan Al, com sua própria comissão técnica, como fica o Cordeiro, como fixo do clube? Vocês não temem um conflito de ideias na hora que o grupo precisa de mais união? Entra naquilo que a gente está questionando, né? Mas ele será que, ele sendo esse auxiliar fixo, ele faz parte da comissão de um modo, né, não essa que está vindo com o Alan Al, mas é lógico que ele dá os seus palpites também ali, né, João? Você ficaria com o Marcelo Cordeiro em vez de contratar qualquer um? Veio o Alan Al, mas que seja qualquer outro técnico aí? Ou não? É importante a chegada de um técnico com nome. E vou mais além. Thiago Carpini também era, né? Um funcionário aí, o auxiliar técnico fixo no Guarani, e ele foi promovido, dentre essas passagens que ele fazia nessas saídas de treinadores, ele assumiu o Guarani, fez uma boa campanha e daí virou esse técnico que está hoje aí, né, com prestígio. Mas e aí a sua opinião sobre o Cordeiro? Ele deveria ficar ou não como técnico efetivo, o Rubio? Não só o Carpini, como o Louser também, né? O Louser também começou assim aqui no Guarani, né? Então, mas eu acho que foram, eu não vou falar que foi sorte, né? Mas o Guarani tinha ali, graças a Deus, naquele período tinha esses dois, na época, interinos e viraram técnicos ali que deram certo. E eu acho que o Cordeiro, pelo que ele mostrou, como eu disse, nesses 3 jogos que ele esteve à frente, que ele tem potencial para administrar esses jogadores. É claro, a gente falar com base em 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota é complicado, né? Não é fácil eu dar a carta aqui e falar, não, ele tinha que ficar. Mas pelo que ele mostrou, pelo que os jogadores mostraram em campo enquanto ele esteve à frente desse time em si, eu acho que sim, seria bem viável ele ficar. Mas eu acho que o desespero, que nem eu falei, o desespero da diretoria em tentar reverter essa situação o quanto antes, faz não parar para pensar nesse ponto, não querer não acreditar nisso, né? E buscar um técnico mais experiente. Eu acho que a contratação do Alan Al, eu ouço bastante a CBN quando eu estou indo trabalhar, né? E o Lupe, que trabalhou lá em Goiânia, fala bastante quando o Alan Al estava na frente da... Ô, Jesus, hoje eu tô complicado esquecendo os times, viu? Do Vila Nova, isso. Eu tava com o Atlético na cabeça, na frente do Vila Nova. Foi a campanha que ele fez em 2022, que ele conseguiu tirar o Vila Nova de uma situação muito parecida que o Guarani se encontra hoje. Ele conseguiu livrar o Vila Nova do rebaixamento, né? Era bem próximo, questão de pontos também, eu acho que era bem semelhante. Acho que o Vila Nova tinha menos vitórias. O Guarani tem 2 vitórias, o Vila Nova acho que tinha 1 vitória, mas tinha mais empates e acabava tendo um pouco mais de pontos. Se o Guarani ganhar do Ceará, eu acho que se iguala aquela temporada do Vila Nova. Então, talvez a forma, que eu não sei como que ele vai vir, o Alan Al, o que ele vai impor, mas eu acho que o Guarani, a forma que o Guarani tem que jogar é do jeito que jogou contra o Brusque. Eu acho que não tem que mudar uma vírgula, um pingo. Eu acho que tem que ser um time que joga muito em contra-ataques. O Guarani, ele funciona muito porque ele tem jogadores de velocidade na frente, né? E quando não der dessa forma, vai ter lá um centroavante que é matador, né? Então, a bola que sobra ali no pé, bota para dentro. Então, acho que o Guarani precisa ser esse time compacto na defesa. É lógico, né? Falar assim é fácil, né? Se fosse assim, o campeonato inteiro estaria lá brigando entre os 4. Mas compacto na defesa, que não tome gol, porque a quantidade de gol que o Guarani toma é o que mais está atrapalhando o Guarani conseguir somar pontos, né? Contra o Goiás aí, tá aí a resposta. Então, acho que o Guarani tem que ser compacto na defesa, ser mais estruturado na parte defensiva. E querendo ou não, cara, nessa hora do campeonato, nessa altura do campeonato, é jogar por uma bola. Entendeu? É jogar por uma bola, e, lógico, se conseguir fazer mais gol, quanto mais melhor. Só que o Guarani está num momento que não pode, acho que não pode mais
arriscar tanto. Lógico, já tá lá embaixo, já aconteceu o que tinha que acontecer, mas se realmente quer sair dessa, eu acho que quanto mais compacto for lá atrás e efetivo na frente, né? Porque perde muito gol também, e efetivo na frente, eu acho que essa vai ser a salvação do Guarani, e eu acredito que o Alan vai fazer isso. O que complica, o complicador na vida do Guarani é que ele não depende só dele, né? O Wagner disse que ele tem que fazer 9 vitórias, eu não sei quanto ele tem em casa, se é 10 jogos em casa ou no segundo turno, e 4 empates, talvez ele. Mas só que não pode esquecer que os outros na frente não podem fazer mais nada. Né? O que está na frente do Guarani, de repente, com 7 vitórias e 6 empates, já vai disparar na frente do Guarani. Então, o complicado da vida do Guarani é isso, que ele não depende só dele, né? Pode até se recuperar, mas tem que torcer muito para os outros não fazerem nada diferente, né? É esse que é o problema. O João Vitor estava dizendo, né? O João Vitor estava dizendo da campanha do Alan Al no Vila Nova. Ele comandou o Vila em 27 jogos. 10 vitórias, 14 empates e apenas 3 derrotas. Ele foi dispensado quando o Vila Nova perdeu a Copa Verde. E depois de ter... Olha aqui, ele foi peça importante na arrancada do Vila Nova no retorno da Série B. Isso que nós dissemos aqui, tirou o Vila Nova do vexame, né? E, no entanto, bastou perder a Copa Verde para ser demitido. O cara, o rei do empate, hein? 14 empates. E perdeu a Copa Verde para o Hélio dos Anjos, né? Foi isso? Ou não? Pro Paysandu, exatamente. O Paysandu, que tomou aquela goleada, né? Foi uma 7-0. 6-7, 6 ou 7, é isso aí. Foi isso mesmo. Bom, Guarani que volta então a campo, né? Contra a equipe do Ceará na próxima terça-feira apenas. Na próxima terça-feira, às 21 horas. Guarani e Ceará. Guarani, então, é o jogo que fecha a rodada, né? A 19ª, que fecha o primeiro turno da Série B. Vou passar aqui os jogos dessa nossa 19ª. Começa amanhã com Brusque e América Mineiro. Aí amanhã também às 21h30, Santos Sport. Olha que jogaço, hein? Santos Sport Recife. É jogo grande, hein? É jogo grande. Botafogo e Coritiba jogam no sábado às 5 da tarde. Amazonas e Ituano no sábado às 21h30. Ponte Preta e Avaí. Transmissão aqui da nossa web Rádio Grigo, Jornada Esportiva da Grigo. Domingo às 16 horas, Ponte Preta e Avaí. Jornada começa às 15h30. No domingo às 18h30, Operário e CRB. Também no domingo às 18h30, Novo Horizontino e Goiás. Jogo grande também, hein? E encerrando na segunda-feira às 18h30, Chapecoense e Mirassol. Na segunda às 21h, Vila Nova e Paysandu. E encerra na terça-feira às 21 horas com Ceará e Guarani. Ô Celso, tá aqui, ó, o Roberto César Santos tá falando, né? Perdeu não, levou goleada de 6-0 e 4-0. Aí nem o Abel Ferreira ficaria no Vila Nova. Tá dizendo o Roberto Santos. Exatamente. Foi fato. Valeu, Roberto Santos. Obrigado aí por lembrar aí, por esparecer a nossa memória. Ô Celso, na última resenha, nós falamos aí dos resultados de Ponte e Guarani, não falamos? Falamos. Eu tenho aqui, ó. Vamos passar lá aí para a galera? Começando com Guarani Brusque. Isso. Vamos, 1-0 Guarani. Isso, vamos lá. Então, Guarani Brusque, o Matosinho cravou 0-0. Cadê 0-0? Isso. 0-0? Errou! Isso. O Roberto Santos, 3-1 para o Brusque. Errou! O Zanoni, 1-0 para o Brusque. Uia. Errou! Falou errado. Anderson Luiz Grigoleto, 1-0 Guarani. Aê, pô! Wagner Ferreira, 2-0 Guarani. Errou! Desculpa, 2-1 Guarani. 2-1, ele falou. Celso Fittipaldi, 2-0 Guarani. Errou! Geraldo, 1-0 Brusque. Errou! E Noronha, 2-1 Guarani. Errou! Olha aí. O Anderson, tá vendo, Vagnão?
Tá vendo? Eu acerto também. Quando Então- é os prós e os contras, tá vendo? Não é um zanqueta, mas. Mas tá igual o sonho. Vamos lá, Esporte e Ponte Preta. 3-1 pro Sport. Ninguém sabia se era 2-1, se era 3-1, mas foi 3-1. Bom, eu já posso adiantar o amigo que ninguém acertou, tá? Então você pode deixar o erro aí rodando até o final. Então vamos lá, Matheusinho, 2-1 para a Ponte. Errou! Roberto Santos, 1-0 para a Ponte. Errou! Zanoni, 2-0 para a Ponte. Errou! Anderson, 1-0 para a Ponte. Errou! Wagner, 1-0 para a Ponte. Errou! Celso, 2-1 para a Ponte. Errou! Geraldo, 1-0 para a Ponte. Errou! E o Noronha, 1-1. Rapaz do céu, a Ponte Preta não só caiu lá em Recife, como derrubou um monte de gente aqui. Acumulou as palmas para o próximo jogo da Ponte. Pelo amor de Deus, rapaz, que fase, hein? Tá feio. É isso aí. Vamos fazer o prognóstico para o próximo jogo? 22 Vamos lá. e 18, vamos lá. Vamos lá para primeiro que começa sábado. Isso, Ponte e Avaí no domingo. Ponte e Avaí no Moisés Lucarelli. Eu começo com você, João Vitor Rubio. Ponte e Avaí, 1-1. 1-1. Aí na opinião do João Vitor Rubio. Ponte e Avaí. A Ponte, como o Wagner falou muito bem, a Ponte está ganhando e com placares meio... Eu vou de 3-1 para a Ponte. 3-1 para a Ponte. E aí, Wagner? 2-0 Ponte. 2-0 Ponte. Tá aí na telinha o Roberto Santos. 3-0 Ponte. Não, peraí. Ah, tá. Já falou do outro jogo. 3-0 Ponte. E aí, Celso? Vamos lá. Ah, essa aqui é a minha. Isso. Ô, Anderson, eu acredito que a Ponte vai ganhar de 2-0. 2-0. Mesmo palpite do Wagner, é isso, né? Isso. Tá aí. São esses os placares, então. Ó, Roberto E aí? César, 5-0 Ceará. Não chegamos lá ainda, peraí. Ele já tá colocando 5-0 Ceará. Bom, beleza. São esses os placares, ô Celso. A gente pode ir mesmo para partida de terça-feira, 21 horas, lá no Ceará. Né? Ceará e Guarani. Eu vou começar com você, Celso. Rapaz, a situação do Guarani não é fácil, hein? Mas eu acredito que o Guarani vai arrancar um empate lá. Eu vou de 1-1. Empatezinho, a equipe do Ceará que vem em 3 partidas sem derrotas, né? Ele vem com 2 vitórias e um empate. A última partida, o Vou empate. colocar já do Roberto Santos, que tá aqui na telinha, já vou pôr, tá? Tá bom, beleza. 5-0, né? Você falou o empate quanto? 1-1. 1-1? Isso. 1-1. Vamos E aí, João combinar Vitor? que não é fácil jogar lá, não, né? Vamos combinar que não é fácil. Não é. E aí, João Vitor? Ceará e Guarani. O Guarani vai surpreender. Você vai Tá, falar em com a Fortaleza. razão ou com o coração? O Guarani vai surpreender em Fortaleza e vai ser 1-0 pro Ceará. Não. Não, É eu 1-0? não acho que ganha. Eu não acho que ganha, sério, 1-0 pro Ceará. Eu não acho que ganha lá, não. Eu acho 1 a 0. difícil. 1-0 pro Ceará. Wagner Ferreira. O Guarani vai fazer um gol lá. Só que o Ceará vai fazer 2. 2-1 Ceará. Estou analisando pela lógica, né? Pelo favoritismo do Ceará, pela campanha, pelo investimento, tudo. Então, 2-1 Ceará. 2-1 pro Ceará. Deixa eu ver um negocinho aqui, ó. Os gols marcados pelo Ceará. O Ceará marcou 28 gols, o Guarani 15. O Guarani tomou 28 gols, né? E o Ceará tomou 23. Também toma bastante gol o Ceará. Olha, eu vou
Eu vou assim, ó. Vou tentar ser otimista. Eu vou de 1-1. 1-1. O Batata. Grande Batata, tá aqui. Tá falando 3-1 pro Ceará. E 3-1 para Ponte Preta. Ele foi de 3-1 pro Ceará e 3-1 para Ponte Preta. Valeu, Batata. Legal demais, hein? Sua participação aí tá ligadinho na nossa resenha hoje. Tá anotado, hein? Anotou? Do Legal. Batata. Legal. Então tá aí, ó. Anotado. Dá um repeteco, então, do que a gente falou da Ponte do Guarani, por gentileza, ô Celção, pra gente... Então vamos lá. Ponte e Avaí. João Vitor, 1-1. Anderson, 3-1 Ponte. Wagner, 2-0 Ponte. Roberto Santos, 3-0 Ponte. Celso, 2-0 Ponte. Batata, 3-1 Ponte. Ceará e Guarani. Roberto Santos, 5-0 Guarani. Celso, 1-1. João Vitor, 1-1. 5-0 Ceará. Guarani? 5-0 Ceará. Então vamos lá, repeteco. Ceará e Guarani. Roberto Santos, 5-0 Ceará. Celso, 1-1. João Vitor, 1-0 Ceará. Wagner, 2-1 para o Ceará. Batata, 3-1 para o Ceará. E Anderson, 1-1. Tá aí. O palpite da resenha dos amigos tá feita. Rapaziada, 22h23, quase 2 horas de resenha. Não, mais de 2 horas. 2 horas e 17. Lembrando ao amigo aí, aos amigos que estão apostando, aquele que ganhar tem que comprar um bolo para a gente comemorar o aniversário da Rádio Grigo. Exatamente. Esse vai ser um brinde, vai dar um presente para a Rádio Grigo. Exatamente. Rádio Grigo que completa 5 anos amanhã, dia 2 de agosto. Amanhã nossa Rádio Grigo faz 5 aninhos. Bacana demais. Ô, João Vitor, muito obrigado, né? Valeu demais a sua participação nessa resenha gostosa demais. A gente quase, né, pensei teríamos um convidado, mas esse convidado nosso teve um curso, ele está fazendo um curso, talvez, eu falei para ele, ó, é o seguinte, quando terminar o curso, você dá um alô para nós, né, que aí a resenha vai ser feita, mas tá pintando umas resenhas legais, hein? Fica ligado aí, o Beto Bassan tá arrumando um pessoal bacana para a gente conversar nas nossas resenhas também. Mas, João Vitor, valeu demais. Sabadão, tamo junto, certo? Tamo junto, vou estar lá. Isso, vamos. Quem sabe a gente vai fazer vai conversar direitinho. Estava conversando com o Celso em off antes da nossa resenha aqui. Quem sabe a gente não faça uma resenha no sábado, né? Uma resenha não muito longa, para a gente aproveitar também e molhar as palavras, né? Mas quem sabe a gente não faça uma resenha no sábado, a gente vai conversar direitinho, que a gente vai fazer aí, né, comemorar os nossos 5 anos, a gente pode fazer uma resenha também no sábado, uma resenha rapidinha, né? Mas sábado estaremos juntos, mas valeu demais, ô, João, essa resenha, você ter retornado às nossas transmissões. Eu que agradeço, Anderson, amigos aí. Eu sempre falo, como eu falei, eu sempre fico muito feliz de participar. Hoje estava um pouco enferrujado aqui, esqueci nome de jogador, esqueci nome de time, mas acontece, é o horário também, né? Mas, pô, fico muito feliz de verdade, muito grato por participar dessa rádio, de ter vocês aí, uma amizade aí que é muito bacana que eu formei. E sabadão tamo junto, vamos comer uma carninha, molhar as palavras, né? Tamo junto. Obrigado, viu, galera? João Vitor Rubio. Grande João Vitor Rubio. Celso Fittipaldi, valeu demais. Mais uma resenha do amigo Gustavo Carvalho está falando aqui. Parabéns pelos 5 anos, sucesso a toda a equipe e os envolvidos. Valeu, Gustavo, pelo carinho. Legal demais, você que sempre está ligadinho aí nas nossas resenhas. Bom demais. Celção, valeu por mais uma resenha de número 57, né? E vamos tentar amadurecer essa resenha para sábado, vamos ver se dá ou não, mas independente disso, estaremos juntos no sabadão, conversando e comemorando essa nossa, entre aspas, brincadeira, esse nosso entretenimento gostoso que é fazer rádio. Aí, é a nossa rádio e a gente se diverte com isso, né, Celso? Olha aí, Anderson, eu quero agradecer ao amigo mais uma vez, agradecer aos nossos ouvintes, nossos internautas, muito bom, né, muito gostoso. Se não fosse gostoso
não duraria 2 horas e tralalá, né? Então, se durou tudo isso e tem gente acompanhando com a gente, é porque é gostoso e a gente está fazendo o que gosta, isso que é mais importante. A vida passa rápido e fazer o que gosta é o que você deve fazer. Agradecer ao amigo, vamos fazer lá a nossa comemoração dos 5 anos de aniversário da Rádio Grigo. Vamos estar todos reunidos. E se tem uma coisa que eu gosto, antes, é de resenhar. Né? Porque futebol não tem mais condição. Esse dia o Ricardo falou, viu, o Celso não joga? Ricardo, vai contar piada para outro. Não tem mais condições de jogar futebol. É só torcer e fazer resenha. É isso aí. Sabadão, a partir de que hora, Anderson? Meio-dia, posso né? chegar lá? Não, pode chegar, se quiser 10 horas, pode chegar. Então me aguardem. Já vou levar uma caixinha, né? Uma caixinha de água mineral, e aí a gente vai conversar lá e vamos fazer assim uma resenha, por que não? Só não dá para ficar 2 horas resenhando, senão a mulherada vai embora, hein, Anderson? Exatamente. A mulherada vai com a gente lá. Obrigado, Anderson. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Até sábado estaremos juntos lá, se Deus quiser. Um abraço a todos, fica com Deus. Celso Fittipaldi, o Purga. Dedinho nervoso bateu antes daqui. Salvione está falando parabéns pelos 5 anos, que sejam os primeiros de vários. Boa noite a todos. Valeu, Salvione, pelo carinho, pela sua participação aqui também. O Batata está falando aqui, cadê o Batata? Ele chegou tarde, porque está no trabalho e hoje estava corrido aqui. Parabéns para a rádio e a todos nós, porque quem participa também é integrante da Rádio Grigo. Exatamente, Batata. É esse o intuito da coisa. A Rádio Grigo, que é a Rádio dos Amigos, ela é exatamente isso. E você é um cara fera também, um apaixonado de rádio. Obrigado demais pelo carinho. O Gustavo, o bom da pescaria nem são os peixes. O bom é contar as mentiras. A resenha sempre rende, tá? É exatamente isso. E é isso que acontece, viu? É importante resenhar. Wagner Ferreira, valeu demais. Mais uma resenha dos amigos, mais uma resenha, 2h30 de resenha quase. Mas sabadão estamos aí para resenhar também e molhar as palavras, né? Comemorar os nossos 5 anos da Rádio Grigo. E no domingo estaremos juntos na Jornada Esportiva da Grigo, né, Wagner? Valeu demais. Tudo isso que você falou é isso que vai acontecer, com a graça de Deus. E só lembrando, né, que no dia 18 de agosto começa mais uma Copa Imprensa de Futebol Society, né, promoção da Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Agradecer ao Lígio, lá da Escola de Futebol André Cruz, a chuteira de ouro pela sessão, gentilmente, né, das quadras, aos domingos pela manhã. E agradecer também a Escola de Futebol do Boca Juniors, lá com o professor Adriano Ridolfi, que todo ano prepara a premiação, né, medalhas, troféus, tudo isso ele que fornece. E ao IGA, né, o Norimite IGA, o nosso Tchê, que todo ano empresta o seu apoio material, bola, a festa de confraternização. Então, agradecer ao Tchê também pelo apoio e espero que todos estejam conosco, né, a partir do dia 18. Lembrando que as inscrições nós vamos receber até o dia 11, ou seja, até domingo que vem. Então, vai preparando a lista, viu, Adriano, da rapaziada da Rádio Grigo. A IPTV está preparando a lista também, a Rádio Cidade Laser também já apresentou, Rádio Central, a Band, tinha aqui a possibilidade da presença da Século XXI, mas eu falei com o Milton lá e esse ano eles vão ficar fora por motivo de programação, aos domingos pela manhã, então vão ficar fora. Mas tem o Diário Campineiro, né, tem o SBT, uma gente boa aí, todos os amigos vão participar desta Copa Imprensa, que começa, eu repito, no dia 18 de agosto, lá nas quadras do André Cruz. Grande abraço, Celso, João Vitor Rubio, Anderson Rigoletto, estaremos juntos, então, nos 5 anos, na comemoração dos 5 anos desta nossa Rádio Web Grigo. Grande abraço a todos, até lá. Wagner Ferreira. Grande, Vagnão, tá aí, então, Copa Sec chegando, dia 18, vamos ver, hein, Rádio Grigo, ai, Jesus do céu, mas nós vamos entrar. Eu vou dar um jeito pra gente disputar, né? Nós que já disputamos, já temos títulos. Ano passado o título ficou com a IPTV, ficamos em 4º. Ano retrasado fomos campeões, né? A TV Tati Record que ficou... Não, foi, né? Que ficou vice, né, ô Vagnão?
em 2020. Foi nem me lembro. Eu sei que a Central teve numa final também, né? Com vocês, não foi? Não, a Central perdeu pra gente quando nós somos campeões na semifinal. Na semifinal, tá. foi na Record mesmo. Que Isso, foi o campeão em cima da Tati. TV Tati. Exatamente. Vamos aí. Uma molecada boa lá, né? Se tinha. Como corria. Isso, e a final foi naquele clube lá em cima, pra cima do Taquaral, lá, como é que chama lá? Bonfim? Foi no Bonfim. Secojã, né? Ou não? Não, foi no Bonfim. Foi no Bonfim. Secojã foi legal. Foi no Bonfim. Foi ano passado. Clube. Exatamente. Bom, galera, 22h32, legal demais, fechando essa resenha de número 57, agradecer mais uma vez esse timaço da Grigo que fez essa resenha, junto com esses amigos que participaram e interagiram conosco aqui. Bom demais ter você conosco, valeu? Domingo, hein? Domingo a partir das 15h30, Jornada Esportiva da Grigo com Ponte Preta e Avaí. Eu, Wagner Ferreira, André Luiz e stand-by Celso Fittipaldi. Acho que ele vai sim, ele não vai aguentar. Eu acho que ele vai. Valeu demais, galera. Amanhã, então, 5 anos da nossa Web Rádio Grigo. Parabéns a todos nós, a todos vocês que fazem parte dessa Rádio Grigo. Até semana que vem, até a próxima resenha dos amigos e a próxima Jornada Esportiva da Grigo. Vem surpresas por aí, hein? Se Deus quiser, vem mais coisas por aí na nossa Rádio Grigo. Tchau, tchau. Valeu demais. Resenha dos amigos.